만나 뵙게서 반갑습니다. Muito prazer em encontrá-los. 여러분을 한번 꼭 뵙고 싶었습니다. Eu tinha muita vontade de encontrar os irmãos. 저희 공동체는 좀 독특한 면이 있기 때문에 많은 교회들이 탐방을 오곤 합니다. Muitas igrejas visitam a igreja onde eu sirvo porque é uma igreja um pouco diferente das tradicionais. 뭐 대단한 교회라서 오는 것은 아니에요. É por ser uma igreja grandiosa que as pessoas venham visitar. 큰 교회는 한국에 많이 있습니다. Igrejas grandes na Coreia nós temos de monte. 독특함이 있기 때문에 탐방을 오는 As 것이죠. pessoas vêm conhecer a nossa igreja porque há uma especificação diferente em relação às outras igrejas. 성도 수에 비해서 목사가 한 사람이란 것 때문에 관심을 갖는 것 As 같습니다. pessoas se interessam porque, mesmo tendo tantos números de fiéis, existe apenas um pastor que serve a essa igreja. 찾아오시는 분들이 목사가 한 사람인데 어떻게 교회를 이렇게 좀 더 성장시켰느냐 하고 질문할 때가 있습니다. E muitas pessoas perguntam para mim como é que você conseguiu fazer com que a igreja crescesse dessa maneira, sendo que apenas existe um pastor dentro dela. 또 흔히 교회가 좀 성장하니까 당신은 성공한 목회자라는 말도 하기도 해요. Ou também de vez em quando ouço, pelo fato da igreja estar crescendo a cada dia, pessoas que dizem: "Pastor, você alcançou o sucesso." 때로는 성공의 비결이 뭐냐고 묻는 분도 있습니다. Ou pessoas que chegam para mim e perguntam: "Qual é o segredo do sucesso, pastor?" 저는 두 가지로 대답을 합니다. Eu respondo de duas maneiras a essas pessoas. 세상이 말하는 성공과 하나님이 추구하는 성공은 다른 것 같습니다. Eu falo, o sucesso que Deus almeja, que Deus fala, é diferente do sucesso que o mundo diz que o mundo almeja. 이런 면에서 저는 에이든 토즈의 말을 참 좋아합니다. E por isso que eu gosto da frase do teólogo Tozer. 참된 성공이란 하나님을 신뢰하고 최선을 다하는 것이다. O verdadeiro sucesso está em confiar no Senhor e se dar ao máximo, 어떤 결과와 상관없이 não importando qual seja o resultado dela. 오직 하나님 의지하고 최선을 다하면 그 자체가 성공이다. Somente confiar no Senhor e confiar nele, isso tudo já é um resultado de um sucesso na tua vida. 저는 이렇게 É 생각합니다. a maneira que eu penso. 그래서 실제로 한국 교회에서 도시의 교회는 좀 제법 커지고 시골 교회는 점점 줄어들지요. E a gente observa na Coreia um fenômeno onde as igrejas nas cidades grandes têm crescido a cada dia, enquanto que igrejas do meio rural têm diminuído a cada dia. 예, 수가 많아지는 교회는 성공한 겁니까? Então você vê o número crescer a cada dia. Então isso quer dizer que conseguimos 그런 alcançar um 교회는 실패한 sucesso? 것입니까? Ou se você não tem um grande número, você fracassou? 성경은 한 번도 그렇게 말씀하지 A Bíblia em 않습니다. nenhum momento fala que você alcançou sucesso ou fracasso devido ao número de pessoas. 또 한 가지는 제가 그분들에게 이렇게 말씀을 드리죠. É mais uma coisa que eu falo para aquelas pessoas. 여러분에게 성공에 대한 비결을 말씀드리기보다는 Ao invés de eu falar sobre como você pode alcançar o sucesso, 얼마나 많은 실패했는가에 대해서는 저는 말할 수 있습니다. mas eu posso dizer o quantas vezes eu fracassei na minha vida. 성공에 대한 방법을 말해달라면 저는 할 말이 없고요. Quando você pergunta para mim e diz como é que eu posso alcançar o sucesso, eu não tenho o que dizer para você. 얼마나 많이 실패했는가를 말하라면 저는 할 수 있습니다. Mas se você perguntar para mim o quanto eu fracassei, eu posso falar quantas vezes você quiser. 여러분, 공동체는 눈물을 통해 자라나는 이상한 특성이 있습니다. Irmãos, a comunidade é um pouco estranha porque ela necessita de lágrimas para crescer. 교회 자체가 예수님의 십자가와 죽으심과 부활을 통해 형성됐기 때문입니다. Porque a igreja em si ela foi construída sobre o fundamento do sacrifício da cruz e do sofrimento de Cristo. 지금도 마찬가지입니다. A mesma maneira se aplica nos dias de hoje. 목회자의 눈물과 성도들의 눈물에 의해서 교회가 성장하지 그냥 갑자기 커지는 것이 A 아닙니다. igreja cresce a partir das lágrimas do pastor e também do sofrimento que ele passa. E isso faz com que a igreja venha a crescer. 그렇기 때문에 진정한 성경적인 성공을 말하려면 얼마나 많이 눈물이 있었는가를 말하는 게 옳을 것입니다. Então, dizemos corretamente sobre o sucesso do ponto de vista bíblico, a gente pode observar o quanto você chorou por ela. 얼마나 많이 상처 입었는가를 말하는 게 옳을 것입니다. É correto dizer o quanto de feridas você já recebeu para poder alcançar. 얼마나 많은 눈물이 있었는가가 맞는 이야기일 것입니다. O quanto você chorou para que isso pudesse acontecer. 저희 교회 슬로건이 Scars into Stars입니다. O slogan da nossa igreja é Scars into Stars, né, que significa feridas que se tornam estrelas. 어떤 분들이 와서 저한테 이렇게 물어요. Algumas pessoas vêm e perguntam para mim: 어디서 이렇게 멋있는 문장을 가져왔지? Pastor, onde você encontrou um slogan tão bonito, tão legal? 물론 멋있는 문장이죠. Sim, é uma frase bonita. 그러나 이 문장은 제 마음에서 우러난 고백이기도 합니다. Mas esse slogan veio do fundo do meu coração. Foi algo que veio dentro de mim. 상처는 별이 된다. Porque as feridas
se 이것은 tornaram estrelas. 그냥 멋있는 구호가 아닙니다. Não é apenas uma frase bonita de se 제 dizer, 자신의 고백이고 우리 공동체의 고백이기도 합니다. pois é uma confissão que vem dentro de mim e também a confissão da comunidade que eu servo. 우리 고목사님과 잠깐 그 인생의 얘기를 좀 한 적이 있었습니다. Eu estive por tempo conversando com o pastor Ko sobre a vida. 참 많은 눈물과 고통을 Eu 겪으셨더라고요. vi que o pastor também sofreu bastante, chorou bastante. 저도 약간의 고통과 눈물이 Eu 있었습니다. também tive um pouco de sofrimento, um pouco de lágrimas. 저는 6살 때 처음으로 자살을 기도했었습니다. 6살 때 처음으로 자살을 기도한 적이 있어요. Então, aos 6 anos de idade, foi a primeira vez onde eu já vi sobre a questão do suicídio. 생각한 게 아니라 실제로 실행에 옮겼었습니다. Eu apliquei, queria me suicidar aos 6 anos de idade. 그래서 줄로 목을 맨 적이 있었어요. E nessa época eu coloquei uma corda no meu pescoço, 왜냐하면 저희 부모님이 너무나 안 좋았기 때문입니다. porque eu não gostava dos meus pais. 우리 아버님은 여성 편력이 많았어요. E assim, meu pai, por exemplo, tinha muitos casos com outras mulheres. 또 갬블러였습니다. Ele também participava de jogatinas. 집안이 하루라도 편한 날이 없었어요. Não tinha um dia de paz dentro da minha casa. 항상 빚쟁이가 쫓아왔습니다. Sempre vinham pessoas pedindo, credores pedindo sobre as dívidas que meu pai estava devendo. 어머니는 맨날 죽겠다고 하셨어요. E minha mãe sempre dizia, vou morrer assim, vou morrer assim. 근데 어느 날 저한테 그렇게 얘기했습니다. E um dia disse para mim, 내가 너 때문에 산다. eu estou vivendo meu filho por causa de você. 네가 없으면 난 네 아버지랑 안 산다. Se você não tivesse, eu não estaria com meu marido. 근데 갑자기 그 말이 제 마음에 E 꽂혔습니다. naquele momento, essa palavra veio a mim. 난 엄마를 사랑했습니다. Eu amava a minha mãe. 엄마가 행복했으면 좋겠어. Eu queria muito que minha mãe fosse feliz. 나 때문에 우리 아버지랑 산다는 거예요. E ela dizia, estou vivendo com seu pai por causa de você, meu filho. 내가 없으면 되겠구나 했습니다. Aí eu pensei, se eu não, então basta eu não existir mais, então. 그래서 어린 나이에 목을 맸어요. Então, para a felicidade, para que ela pudesse viver uma vida dela, eu decidi me matar aos 6 anos de idade. 의자를 밟고 올라가서 이 벽에다가 줄을 매달았습니다. 그리고 목을 묶었죠. Eu peguei uma mesa, coloquei uma corda na parede e eu coloquei o meu pescoço. 그리고 크게 심호흡하고 의자를 발로 차버렸습니다. E dei uma suspirada forte e chutei a cadeira que estava me sustentando o corpo. 정말 죽는 줄 알았습니다. Eu pensei que realmente ia morrer naquele momento. 숨이 막히더라고요. Eu não conseguia respirar. 그래서 발버둥 쳤습니다. Eu comecei a mexer os meus pés. 근데 그게 하나님의 은혜였는지 그 줄이 자전거를 묶는 좀 탄력이 있는 줄이었습니다. Então acho que foi pela graça do Senhor, aquela corda que eu coloquei, ela era ela tinha uma elasticidade. 힘을 쓰자 줄이 조금씩 E 늘어났어요. ela começou a não aguentar meio peso e ela começou a ceder. 막 숨이 탁 막히기 전에 발끝이 이렇게 방바닥에 E 닿았어요. assim, antes de eu perder a minha respiração, eu via que meu pé já estava no chão. 발끝을 내리면 목이 막히고 들면 숨통이 좀 E 트였습니다. assim, quando eu esticava meus pés, ficava sobre os meus dedos dos pés, eu conseguia respirar. Mas quando largava os meus pés todos no chão, eu não conseguia respirar. 그래서 아마 1시간 넘게 뛴 것 같습니다. Eu fiquei por 1 hora fazendo esse movimento. 온통 땀으로 Eu 젖었습니다. estava totalmente suado. 그때 어머니가 들어오셨어요. Foi nesse momento que a minha mãe entrou. 보시고는 저를 끌어안고 우신 게 아니에요. Minha mãe me viu e me abraçou. Ela não veio e ficou chorando comigo. 제 목을 묶었던 줄을 풀었습니다. Ela tirou a corda que estava sobre meu pescoço. 제 옷을 다 벗겼습니다. Ela me tirou toda a roupa. 그리고 그 줄로 내 손을 묶었습니다. E assim, com essa corda, amarrou as minhas mãos. 다시 천정에다 줄을 E 묶었습니다. novamente jogou sobre o teto. 매달아 놓고 때렸습니다. E começou a bater em mim. 죽으라고 때렸어요. Disse, morre assim. 목 매달아 죽는 게 아니라 맞아 죽을 뻔했어요. Eu não morri de asfixia por causa da pessoa, mas quase que eu morri de tanto apanhar da minha mãe naquele dia. 그러나 지금에 와서 제가 생각해 봅니다. Mas o que eu posso dizer hoje agora? 나를 나대게 한 것은 그런 눈물과 고통이 나를 나대게 했다고 말이죠. Fez o que eu sou hoje por todo o sofrimento e dificuldade que eu passei em meu passado. 저는 아버지를 싫어했습니다. Eu não gostava do meu pai. 싫어한 정도가 아니라 경멸했죠. Eu odiava, não gostava, eu odiava meu pai. 죽었으면 좋겠다 Eu 했어요. queria que ele morresse, 근데 지금도 살아 계세요. mas ainda ele está vivo. 우리 어머니가 먼저 돌아가셨죠. A minha mãe faleceu antes dele. 그런데 우리 어머니가 돌아가시면서 그 아버지를 바라보는 눈동자를 봤습니다. Mas eu lembro do dia em que minha mãe estava falecendo e o olhar que ela teve em relação ao meu pai. 너무 사랑스러운 눈동자. Era um olhar de grande amor. 난 배신당한 거죠. Eu me senti traído naquele momento. 그래서 제 마음에서 뭔가 깨지는 느낌이 있었습니다. E me senti como se algo quebrasse dentro do meu coração.
두 분은 사랑했는데 그런 갈등이 있었던 거죠. Os dois se amavam, mas havia um conflito, um problema entre eles. 나는 그냥 아버지를 미워했던 Mas 거죠. eu apenas odiei meu pai. 아버지를 품기 시작했습니다. Aí eu comecei a receber um pouco mais, abrir o coração para o meu pai. 지금은 아버지를 너무나 사랑합니다. Hoje, agora, eu amo demais o meu pai. 과거에는 그 상처투성이었지만 정말 그것이 존귀하다는 것을 느끼고 있어요. Então eu percebi, no meu passado eu tive grandes feridas, mas que hoje essas feridas são tão importantes na minha vida. 여러분 교회도 다양한 상처가 있습니다. Se a igreja também, irmãos, passa por grandes feridas. 그러나 상처 때문에 교회가 무너지든지 아니면 상처를 딛고 별을 만드든지 그것은 우리가 어떤 태도를 갖는가에 따라 달라질 Então 것입니다. depende das nossas atitudes. Se nós vamos ter uma ferida dentro da igreja e vamos acabar com a igreja, ou se nós vamos pegar essa ferida, levantar novamente para que essas feridas se tornem estrelas. 제 아버지가 제게 준 것은 가난이었습니다. O meu pai, eu herdei de meu pai a pobreza. 전 초등학교 4학년 중퇴였습니다. Então eu terminei meu estudo fundamental, no ensino fundamental no 4º ano. Eu não tinha mais como estudar. 공장 다녔습니다. Eu tive que trabalhar em fábricas. 제 아버지가 제게 준 것은 폐병이라는 A única coisa que eu herdei aquilo que eu herdei do meu pai foi uma doença pulmonar. 어릴 때부터 20살까지 계속 피를 토하는 병이었습니다. Desde a minha infância até os 20 e poucos anos de idade, eu vomitava sangue. 20대 초반에 이미 죽음 앞에 직면했었습니다. Aos 20 e poucos anos de idade, as pessoas diziam que eu estava à beira da morte. 그때에 주님을 만났습니다. E foi naquele instante que eu encontrei a Cristo. 하염없이 울다가 주님을 경험했습니다. Eu estava chorando e vivenciei uma experiência com Deus. 저를 살려주시면 제가 목사가 되겠습니다. Eu decidi naquele momento, se o Senhor fazer eu conseguir viver nesse momento, eu me tornarei pastor. 어차피 어릴 때부터 죽어 없어질 생명이었는데 이제 주님 위해 살아보겠습니다. Eu falei, já que a minha vida não existia desde a minha infância, mas agora eu quero entregar essa vida para servir a Ti. 그런 다짐을 했죠. E assim decidi em mim. 제가 다니던 교회는 장로교 합동측이었습니다. A igreja que eu frequentava é a igreja presbiteriana da Coreia. 치유도 임하면서 제가 성령의 놀라운 능력을 경험하기 Então, 시작했습니다. experimentei de uma cura incrível e também uma presença do Espírito Santo em minha vida, tremenda. 이 방언도 터졌습니다. E comecei a conseguir orar em línguas. 교회 내 귀신 들린 사람이 저를 통해서 막 치유받는 역사가 나타났습니다. Houve então pessoas que eram curadas, pessoas que estavam endemoniadas, que eram curadas através das minhas orações de línguas. 그러나 그 당시에 순복음이나 우리 장로교는 서로 갈등 관계였죠. Mas naquela época havia um grande conflito entre a igreja pentecostal da Coreia, do Evangelho Pleno, com a igreja presbiteriana por causa desses pontos. 저는 교회 추천을 받아서 장로교 신학교에 들어갔습니다. 총신에 들어간 거죠. E eu consegui entrar num seminário presbiteriano da Coreia. 그러나 성령의 역동성을 감출 수는 없었습니다. Mas eu não conseguia esconder dentro de mim o mover do Espírito Santo que havia em minha vida. 이게 드러나면 제재를 받지만 제가 숨어서 같이 기도했습니다. Então, se eu demonstrasse isso dentro do seminário, eu seria penalizado ou disciplinado. Mas eu me escondia para trabalhar com outras pessoas. 일주일에 한 번씩 산에 가서 기도했습니다. Uma vez por semana eu subia um monte de orações e ficava orando sozinho. 하나님이 저를 그렇게 쓸 줄 알았습니다. Eu achava que Deus utilizaria a minha vida dessa maneira. 신학교를 졸업하고 난 다음에 저는 순복음 신학교로 진학을 했습니다. E assim, após terminar o seminário presbiteriano, eu decidi entrar num seminário pentecostal. 성령 역사를 더 많이 알고 싶어서. Porque eu queria vivenciar e experimentar mais a ação do Espírito Santo. 그러나 신학이 없었습니다. Mas ali não havia teologia. 신학 수업 시간에 대부분 부흥사들이 자신의 지난주에 있었던 간증을 했습니다. Em aulas de teologia, vinham os preletores e diziam testemunhos da vida que havia acontecido com ele na semana passada, ao invés de termos aula. 그리고 방언으로 통성기도 시켰습니다. E pedia que nós orássemos em línguas, em meio a uma oração. 그게 신학이었습니다. Isso era a teologia que eles estavam apresentando. 제가 너무 마음에 공허함이 있었어요. Aí senti um tremendo vazio dentro de mim. 그러면서 드디어 이제 교회를 개척하게 E assim 됐습니다. foi nesse instante que comecei e implantei uma igreja. 가진 게 아무것도 없었습니다. Eu não tinha nada em mim. 또 제 자신에 대해서도 좌절이 컸기 때문에 저는 빈민 선교를 하기로 마음먹었습니다. Então, como havia uma grande frustração comigo mesmo, eu decidi trabalhar então com pessoas de extrema carência. 그래서 찾게 된 곳이 지금 바로 제가 있는 인천 하객동입니다. E foi o lugar que eu encontrei para começar o meu ministério. Chama uma cidade de Incheon, um bairro chamado Hagikdong.
빈민가들이 있었습니다. Era onde havia favelas. 공중변소를 사용하는 곳입니다. Existia, todos tinham que usar obrigatoriamente um banheiro público, todos juntos. 지금도 일본은 공중변소를 사용하죠. Ainda há pessoas que utilizam desse banheiro público. 아파트에 가려서 이제는 잘 안 보이지만 여전히 그런 동네가 있습니다. Ainda existem lugares assim, são cobertos por prédios enormes, mas ainda existem lugares 바로 assim. 옆에 동양 최대 교도소가 있어요. E assim, havia também próximo dali a maior penitenciária da Ásia na época. 바로 근처에 율락가도 E 있었습니다. também havia um prostíbulo logo ao lado. 거기서 자그마한 천막을 치고 교회가 시작이 Aí eu 됐어요. levantei uma pequena lona para iniciar ali uma igreja. 그러나 아무도 도와주는 사람 E 없었습니다. não havia ninguém que viesse a me ajudar. 너무 춥고 너무 배가 Eu 고팠습니다. passava frio e passava fome. 굶는 게 많았습니다. Havia muitos casos, a maior parte das vezes eu passava fome. 제 아내가 둘째를 낳았는데 젖이 안 나와서 분유를 사 먹여야 됐어요. E assim minha esposa deu à luz ao segundo filho, mas a minha esposa não conseguia dar de mamar porque ela não conseguia comer, se alimentar e não saía leite. 근데 분유 살 돈이 없었습니다. A gente tinha que comprar leite materno, mas não tinha como comprar leite. 매일마다 피가 말랐습니다. A gente sentia que o sangue estava secando a cada dia. 우리는 굶으면 되지만 아이를 굶길 수는 없지 않습니까? A gente poderia passar fome como pais, mas a gente ficava triste ao ver os filhos que eram obrigados a passar fome conosco. 그것이 천막교 목회자의 삶이었습니다. Essa foi a vida de um pastor em uma igreja de lona. 매일마다 전도했습니다. Todos os dias eu ia evangelizar. 2년 동안 하루도 빠지지 않고 Por 전도했습니다. 2 anos seguidos não faltei um dia numa evangelização. 그래서 2년 만에 30명의 성도가 E 모였습니다. após 2 anos que eu passei nesse ministério, consegui levantar para 30 pessoas. 매일 저녁 10시마다 심야 집회를 했습니다. Toda noite nós tínhamos encontros onde a gente orava com todo o coração. 다 가난한 사람들이었습니다. Eram todas pessoas pobres. 성령의 능력을 기대하며 기도할 때마다 방언도 터졌습니다. A gente via que as pessoas ansiavam pelo Espírito Santo e começavam a orar em línguas. 서로 예언도 했습니다. E também chegavam a profetizar entre os irmãos. 당신 복 받을 거야 그러고 Dizia, você vai ser abençoado, irmão. 서로 예언 사역하기 E 시작했습니다. começaram a profetizar entre eles. 그런데 다음 날 되면 여전히 그 모습 그대로였습니다. Mas chegava no outro dia, as pessoas continuavam sendo as mesmas pessoas. 서로 갈등과 충돌이 많았습니다. Havia um conflito entre eles. 미움이 많았습니다. Havia ódio entre eles. 한 사람 시험 들면 두 사람이 또 나가는 상황이 계속됐습니다. Quando a gente trazia mais um e 2 saíam ao mesmo tempo. 그 중에 여전도 회장과 부회장은 이 바람난 캬발의 친구들이었습니다. Então tinha 2 irmãs que estavam servindo a SAF das senhoras dentro da igreja. Elas viviam nos cabarés da vida. 매일마다 얼마나 부부싸움 하는지 한 번은 하루에 3번을 그 집을 찾아간 적이 있습니다. E essas irmãs brigavam tanto com seus maridos que uma vez eu tive que visitar por 3 vezes a casa dessa irmã para intermediar essa situação. 가스통을 틀어놓고 싸웠어요. Uma vez essa família abriu o gás para brigar entre eles. 만약 그 집이 싸우면 동네 사람이 다 뛰쳐나오는 상황입니다. Então era o seguinte, quando essa família brigava, 가스통이 todas as 터지면, outras famílias ficavam preocupadas e vinham à rua para ver. 가스통이 터지면 동네가 다 타버리기 Porque se 때문에 ela abrir o gás, se ela explodir, vai toda a favela embora. 그러면 아이들이 와서 살려달라고 불러갑니다. E as crianças vinham desesperadas, pastor, salva a gente, senão a gente vai morrer. 아내가 들어가서 가스통을 잠그고 그 사람들을 달랩니다. E a minha esposa entrava lá dentro daquela casa, fechava o tanque de gás e continuava conversando com essas irmãs. 저는 바깥에서 기도하고요. E de fora ficava observando e orando. 그러고 나면 그 남자가 또 칼 들고 저희 집으로 E 옵니다. depois esse marido que ficava revoltado vinha com uma faca em mãos em minha direção. 왜 살라고 하냐고. Porque, pastor, você está querendo que eu viva? 우린 죽고 싶다고. A gente quer morrer. 그들이 우리 교인들이었습니다. Eles eram fiéis da nossa igreja, os membros da nossa igreja. 부부싸마다 팔이 부러지기도 합니다. Uma vez estavam tendo uma briga entre o casal e o marido quebrou os braços da mulher. 남편이 때리는 걸 막았다고 팔을 분질러 버렸어요. O marido foi bater, espancar a esposa, ela tentou se proteger, pelo fato dela ter tentado se proteger, ele decidiu então quebrar o braço dela. 그 사람을 아내가 병원에 데리고 갔습니다. E assim minha esposa pegou essa mulher e levou para o hospital. 기부스를 해줬습니다. E colocou o gesso sobre os seus braços. 너무 기가 막혀서 울고 있었어요. E assim ela estava chorando de tanto sofrimento que ela passava. 근데 그 사람 마음에 시기심이 생겼습니다. Mas havia um ciúme dela, uma inveja dela em relação à minha esposa. 당신은 남편이 목사라 때린 적이 없지. O seu marido, por ser pastor, ele nunca bateu em você, né? 교회 떠나버렸습니다. E assim ela foi embora da igreja. 그들이 우리 교인이었습니다. Esses eram os membros de nossa igreja, irmãos. 이 30명이 지금보다 더 힘들었습니다. Até hoje eu lembro, essas 30 pessoas
me trouxeram mais sofrimento do que as pessoas que eu tenho hoje em dia. 매일마다 심야 집회하면 방언이 터지는 사람들이었어요. Eram pessoas que a gente fazia reuniões de oração, de oração, e essas pessoas em vigília conseguiam orar em línguas. 그러나 삶이 전혀 달라지지 않았습니다. Mas não havia nenhuma transformação de vida nelas. 결국 교회 문을 닫기로 마음먹었죠. E assim eu decidi, ao final, fechar as portas da igreja. 그래서 기도원에 올라갔습니다. E assim eu fui para um monte de oração. 금식하다가 성경을 읽기 시작했죠. Eu estava jejuando e comecei a ler a palavra. 그 전까지는 기사와 이적만 눈에 보였습니다. O que se enxergava aos meus olhos toda vez que eu lia a Bíblia eram sinais e milagres. 근데 갑자기 이상한 단어가 눈에 들어왔습니다. Mas comecei a enxergar uma palavra diferente ali. 그건 예수께서 가르치셨다 하는 De que 단어입니다. Jesus estava ensinando. 가르치셨다. De que Jesus estava ensinando. 하도 이상해서 동그라미를 쳐봤습니다. Aí eu comecei a circular essa palavra que dizia ensinamentos. 복음서를 다 맞췄을 때 보니까 9대 1의 빈도였습니다. Então, quando eu circulei todas as palavras que estavam ligadas ao ensinamento, vi que a proporção de sinais e milagres para ensinamento era de 9 para 2. 가르쳤다가 90%, 기사와 이적이 10%였습니다. Então, o ensinar estava em 90% e sinais e milagres em 10% apenas. 그러나 기사와 이적도 가르치기 위한 수단으로 사용이 되죠. Nós sabemos também saber que milagres e sinais eram utilizados para também ensinar essas pessoas. 요한복음 6장의 오병의 이적도 그 이적 자체가 아니었지 않습니까? E também a multiplicação dos pães que nós vemos no livro de João capítulo 6 não é apenas mostrar um milagre para o povo. 예수님이 생명의 빵으로 오셨다는 것을 그들에게 가르치기 위해서 행하신 이적이었습니다. Era para ensinar a esse povo que Jesus Cristo veio a eles como o pão da vida. 그러므로 전체 표적은 다 가르치기 위한 수단이었던 거죠. Então todas as coisas, todos os milagres eram um meio para educar o teu povo. 드디어 사도행전으로 넘어갔습니다. E assim eu passei para o livro de Atos. 2장에서 제가 새롭게 인식한 것이 Em 있었어요. capítulo 2 eu tive uma nova percepção. 성령님 가운데 그들이 방언을 말합니다. As pessoas, quando aconteceu o movimento Pentecostes, começaram a orar em línguas. 이것이 지금도 오순절 주자들이 말하는 이야기죠. E até onde os pentecostais afirmam isso? 성령의 증거를 방언으로 이야기하면 Que o testemunho da vinda do Espírito Santo se dá através de você orar em línguas. 근데 그때 당시에 방언은 고린도 교회 방언이 아니었습니다. Mas nós sabemos que as línguas que eram faladas naquele momento não era a língua de Corinto. 각국의 언어였습니다. Eram línguas de alguns povos que estão ali. 흩어진 유대인 디아스포라들이 오순절에 그 예루살렘에 모였죠. E a diáspora dos judeus estavam reunidas no Pentecoste, naquela região. 성령의 능력으로 그들이 예수의 십자가 죽으신 부활을 증거하기 시작했습니다. E assim eles começaram, através do poder do Espírito Santo, a anunciar e testemunhar a palavra do Senhor. 거기 모인 수많은 사람들이 자기들이 태어나고 자란 곳의 언어로 하나님의 기이한 일을 듣게 됐다고 놀라워했습니다. Então eles estavam maravilhados, pois conseguiam ouvir esse testemunho através dessas pessoas que não as conheciam em suas línguas. 그 방언은 럴럴러 하는 방언이 아니었죠. Não é uma língua qualquer que você vai falando e vai orando. 정확하게 예수 십자가 죽으신 부활을 증거하는 언어였던 것입니다. Estavam testemunhando em línguas a ponto das pessoas entenderem aquilo que era falado por eles. 그 복음을 통해서 구원 얻은 크리스천들이 탄생하고 교회가 형성이 E assim, 됩니다. através dessas pessoas, onde receberam o evangelho, começou a formar a igreja. 이 교회는 모이면 기도했습니다. E quando essa igreja se reunia, eles se reuniam para orar. 사도들은 말씀을 E 가르쳤습니다. os apóstolos ensinavam a palavra de Deus. 흩어지면 복음 전했죠. Quando eles se dispersavam, eles anunciavam a palavra do Senhor. 드디어 그 복음은 경계를 뛰어넘기 시작했습니다. E assim começou a passar por certos limites. O evangelho começou a ultrapassar as barreiras. 유대와 예루살렘까지 그것이 한계였죠. E assim o limite estava entre Judá e Samarias. 그때마다 하나님 환란을 통해서 경계를 넓혔습니다. E assim, através dos momentos de uma certa dificuldade, era ultrapassado para que pudesse levar o 스데반이 evangelho. 순교당하고 난 다음에 빌립이 사마리아에서 복음 증거하죠. Vemos que Filipe também em Samarias passa a anunciar o evangelho de Deus. 그는 집사였습니다. Ele era diácono. 또 스데반의 순교 후에 사울이나 핍박하기 시작합니다. Após a martirização de Estevão, Paulo começa a perseguir o teu povo. 그때 수많은 크리스천들이 흩어지죠. E muitas pessoas se dispersam 지금의 터키 남부에 있는 수리아까지 올라갑니다. e vão para a região sul da Turquia, Suriá. 흩어진 크리스천들이 복음을 증거해서 이방인 교회가 세워지기 E 시작합니다. assim esses cristãos que se dispersavam começaram a se formar igrejas fora. 이제는 이방인 선교회에서 바로 하나님은 바울을 준비하고 Então 계셨습니다. Deus estava preparando Paulo para que o evangelho também fosse levado a gentios. 다메토상에서 변화받은 이 바울을
3년 그리고 10년 도합 13년 동안 준비시켰습니다. Então, Paulo, que conheceu Jesus Cristo através do fenômeno em Damasco, ele é treinado por 3 anos e 10 anos, ao total de 13 anos para que isso acontecesse. 3년은 아라비아 광야, 10년은 자기 고향 다소에서 준비시켰죠. E assim foram 3 anos no deserto das Arábias e mais 10 anos na sua terra natal. 그리고 안디옥 교회에서 바나바가 이 사울을 초청해서 함께 말씀으로 성도들을 섬기기 E é nesse 시작했습니다. momento que Barnabé convida Saulo para servir junto na igreja de Antioquia para que fosse enviado como missionário depois. 그래서 이방인 교회가 강하게 선교의 중심지로 서게 된 E assim 것입니다. a igreja dos gentios começa a se fortalecer para trabalhar em meio a missões. 사도행 13장을 보게 되면 거기에 평신도 리더들의 이름이 E 등장하죠. assim nós vemos em Atos capítulo 14 o surgimento dos líderes leigos, o nome citado por eles. 헤롯의 젖동생 마나인이 있었습니다. Temos o Manaim, 흑인이었던 시몬도 있었습니다. também um negro que se chamava Simeão. 사울과 바나바도 있었습니다. Também vemos Saulo e Barnabé. 그들은 사도가 아니었습니다. Eles não eram apóstolos, 그들이 그 교회를 섬겼습니다. mas eles serviam essas igrejas. 그 교회는 강력한 부흥을 경험했죠. E essas igrejas começaram a experimentar de um grande avivamento. 드디어 안디옥 교회는 바울과 바나바를 안수해서 선교사로 파송을 E 했습니다. essa igreja de Antioquia ordena Barnabé e Paulo para que sejam enviados como missionários. 14장부터 바울의 선교 사역이 연결이 되기 E assim, a 시작합니다. partir do capítulo 14, a gente vê as empreitadas missionárias de Paulo. 1차, 2차, 3차 그가 복음 선교 사역을 감당하죠. Ele faz primeira, segunda, terceira viagem para anunciar através de missões do evangelho. 28장은 로마에서가 2년 동안 갇혀 있으면서도 하나님의 나라를 E no 가르쳤다고 capítulo 28 a 이야기했습니다. gente observa que Paulo estava preso em cárcere em Roma, mas mesmo assim ele ensinava da palavra. 여기서 제가 놀라운 걸 발견했습니다. É algo maravilhoso que eu descobri nessa passagem. 스펙타클한 성령의 역사가 O espetacular ação do Espírito Santo 갈수록 말씀의 역사로 변화되기 시작한 것입니다. começou a se transformar cada vez mais num ministério de palavra. 처음에 예루살렘 교회에서는 죽은 자를 살리는 일도 나타났습니다. A gente observa na igreja de Jerusalém que havia curas a ponto de ressuscitar os mortos. 안진병 일으킨 능력도 있었습니다. Curas onde os coxos eram levantados. 그러나 사도 바울의 사역이 계속되면서 가르치는 사역이 더 강화되기 Mas quanto 시작했습니다. mais o ministério de Paulo se avançava, o ensinamento em relação à palavra começava a se avançar também. 바울은 복음 전에서 예수를 믿으면 그들을 가르쳤습니다. Então, quando Paulo dava a palavra, testemunhava o Senhor, e eles recebiam esse Senhor, começavam a ensiná-los. 모든 선교여행에서 가장 중심은 가르쳤던 것입니다. Então, todo o foco dessas missões estava então no ensinamento. 고린도에서도 1년 반 동안 가르쳤습니다. Ele também ensinou em Corinto, na igreja de Corinto. 에페소에서 3년 동안 E 가르쳤습니다. também por 3 anos ensinou em Éfeso. 바울의 사역은 복음 증거와 가르침의 사역의 연속이었습니다. Então, o ministério de Paulo estava em testemunhar o evangelho e também ensinar essas pessoas. 28장 20절 이하에 보면 바울의 최후가 등장합니다. E assim nós observamos em capítulo 28 de Atos, versículo 20, o final da vida de Paulo. 로마까지 끌려왔습니다. Ele foi levado em cárcere para Roma. 로마를 성령의 능력으로 뒤집지 않았습니다. Ele não conseguiu, através do poder do Espírito Santo, transformar totalmente Roma. 거기서 마지막 2년 동안 갇힌 채로 하나님의 말씀을 가르칩니다. Mas em cárcere por 2 anos ele ensina as pessoas. 그것이 사도행전의 끝입니다. E aí se dá o final do livro de Atos. 여러분 좀 이상하지 않아요? Não é um pouco estranho pensar assim? 스펙타클한 역사가 끝에는 희미하게 끝납니다. Algo que começou de uma forma espetacular termina de uma forma muito xoxa. 제가 성경책을 침을 발라서 이렇게 넘겼습니다. E assim eu coloquei a minha mão na minha boca salivas para passar para a próxima página. 사도행 28장과 로마서 사이에 뭐가 또 있을 것 같은 느낌이 Eu 있었어요. pensei, deve existir algo entre Romanos e Atos, algo a mais aqui, não pode terminar assim. 없었습니다. Mas não tinha nada. 왜 이렇게 끝나지? Por que finalizou assim, dessa maneira? 그 스펙타클한 역사가 왜 이렇게 끝나지? Por que algo tão espetacular terminou assim? 그때 제 마음에 깨달음이 왔습니다. Houve entendimento naquele momento em mim. 지금의 교회는 어디 있어야만 하는가? Onde a igreja atual tem que estar então? 바로 액트 29이었습니다. Então deveríamos estar no Atos 29. 29장을 내가 연결한다면 어떻게 해야 될 Se nós 것인가? pudéssemos então conectar ao capítulo 29, como devemos fazer? 뭐 스펙타클한 성령의 역사를 경험하게 하는 건 물론 나쁘지 않습니다. Sim, não é ruim a gente fazer com que há uma ação espetacular do Espírito Santo, essa experiência em nós.
만약 바울이 29장까지 연결해서 사역했다면 Se Paulo tivesse dado continuidade através do capítulo de 29 de Atos, 그는 가르쳤을 것입니다. ele com certeza teria ensinado. 또 가르쳤을 E 것입니다. novamente ensinado. 모든 사람을 제자로 삼았을 것입니다. Então teria feito de todas essas pessoas discípulos do Senhor. 하나님의 사역자로 파송했을 E assim 것입니다. deve ter enviado pessoas para trabalhar em ministérios de 이것이 missões. 진정 하나님이 원하시는 교회의 모습이라는 걸 전 깨달았습니다. Isso eu percebi que é realmente aquilo que o Senhor desejava para toda a igreja. 나는 잘못하고 있었던 것입니다. Eu percebi que eu estava fazendo tudo errado então. 다시 교회를 시작하기로 E 마음먹었어요. assim decidi reiniciar a igreja. 교회 문을 닫으려는 마음을 먹다가 다시 시작을 했어요. Eu tinha vontade de fechar a igreja, mas decidi reiniciar. 그래서 가르치기 시작했습니다. E assim comecei novamente ensinando essas pessoas. 30명 가운데 집사님이 16명이었어요. Dentre os 30 membros que eu tinha 16 diáconos. 그래서 그들을 불렀습니다. Eu chamei esses 16 매주마다 diáconos. 하루씩 모여서 제자 훈련했습니다. Disse, vamos reunir uma vez por semana para fazermos discipulado. 교재가 없어서 성경을 읽으면서 가르쳤습니다. Não tinha naquela época o material já pronto e por isso nós pegamos a Bíblia para estudar junto com eles. 지금도 생생한 기억이 납니다. Isso está fresco em minha memória ainda. 첫 번째 시간이었습니다. Foi na primeira aula. 마태복음 펴놓고 1장을 읽었습니다. Eu abri o primeiro livro do Novo Testamento, o livro de Mateus, 그리고 설명했죠. e comecei a explicar para eles. 여기는 메시아의 족보를 이야기합니다. Aqui fala sobre a genealogia de Cristo. 근데 메시아의 족보 속에 좀 특이한 이름이 E 있습니다. haviam nomes especiais ali. 여성들인데 Eram mulheres. 메시아의 계보에는 좀 맞지 않는 스타일의 여자들이 몇 명 있지 A 않습니까? gente pensa assim, poxa, não tem pessoas que não combinam para entrar na genealogia de Cristo. 기생 라합 같은 경우. A prostituta Rábio, por exemplo. 그랬더니 라합이 누구예요? Aí um dos diáconos disse para mim, pastor, quem é Raabe? 그들이 집사님들이었어요. Eram diáconos da igreja. 전혀 성경을 모르고 있었어요. Não conheciam a Bíblia. 근데 방언을 말하고 Falavam em línguas, 예언한답시고 estavam 열심을 냈습니다. profetizando e dando esforço nessa parte. 전혀 예수의 인격을 담지 않았던 Mas 거예요. em nada se assemelhavam à imagem de Cristo. 열심히 가르쳤어요. Eu ensinei eles de forma esforçada. CCC 10 스텝으로 가르치고 Através dos 10 passos do CCC, 내비게이터에서 좋은 부분을 갖다 com 가르쳤습니다. alguns materiais da Navigator também. 1년 후에 졸업을 했어요. E após um ano fizemos a formatura. 16명이 출발했습니다. Iniciamos com 16 pessoas. 몇 명이 남았을까요? Quantas pessoas vocês acham que restaram? 제 아내 한 명 남았습니다. Restou apenas a minha esposa. 다 떠나버렸습니다. Todos foram embora da igreja. 머리 아프다고 떠났어요. Diziam, dá dor de cabeça, pastor. 분명히 교회는 반토막 났습니다. E a igreja se tornou... A metade foi embora da igreja. 분명히 실패한 것처럼 보이죠. Parece que nós fracassamos, não é, irmão? 그러나 제가 1년 동안을 정말 많이 울었습니다. E por um ano, irmãos, eu chorei demais. 내 책임이구나. Porque dizia, é minha responsabilidade 내가 isso. 그들을 제대로 가르치 않았구나. É porque eu não ensinei corretamente essas 결국은 그 pessoas. 제자 훈련은 아내를 세울 뿐 아니라 저 자신을 세우는 기회가 됐던 거죠. Não somente aquele discipulado foi para edificar a minha esposa, mas também foi um momento para edificar a minha vida também, irmãos. 우리 교회 제자 훈련에 일기생이 단 한 사람이 있습니다. Então, apenas uma pessoa foi da primeira turma de discipulado que se formou. 제 아내입니다. A única formanda é a minha esposa. 다음에 8명을 또 모았습니다. E novamente eu reuni 8 pessoas do discipulado. 1년을 E 가르쳤습니다. novamente ensinei-os por um ano. 놀라운 성장이 있었습니다. Tivemos uma transformação, grande número, maravilhoso. 2명 졸업했습니다. De um passamos para 2 pessoas formando-os. 그렇게 적은 수지만 그들이 우리의 동역자가 되기 시작했습니다. Era um número muito pequeno, mas que essas pessoas começaram a se tornar cooperadores do nosso ministério. 지금까지 한 해도 걸은 적이 없습니다. Até hoje nós nunca deixamos de lado. Em todos os anos fizemos discipulado. 가장 많을 때 16팀을 한 적이 있습니다. Quando tinha muitas turmas, eu tinha até 16 turmas de discipulado. 그때는 제가 직접 다 했습니다. Foi um momento que eu fiquei participando de todas essas 16 turmas. 여러 번 쓰러졌습니다. E muitas vezes a minha saúde foi prejudicada e desmaiei. 그렇게 제자반을 수료한 분이 지금 800분이 넘습니다. E hoje nós temos dentro da igreja 800 pessoas que terminaram todo o discipulado. 사역반 수료생이 470명입니다. Temos 470 pessoas que terminaram o discipulado módulo avançado também. 저희 교회는 코스웍이 있습니다. Nós temos alguns cursos dentro da igreja. 처음 예수를 믿던 아니면 이동을 하셨던 간에 처음에는 새가족반에 O 들어가시고 primeiro passo que se dá dentro da nossa igreja é fazer a nova família, seja ele de membro de outra igreja ou que seja o neófito que está chegando à igreja. 5주 동안 교회가 어떤 곳인가를 가르칩니다. Por 5 semanas nós ensinamos essa pessoa mostrando o que é a igreja.
은혜의 비전이 무엇인가를 E 가르칩니다. quais são as visões que a igreja da graça possui? 5주가 끝난 다음에 그들이 자기의 서명을 가지고 등록을 합니다. Quando eles terminam esse curso de 5 semanas, eles assinam um termo de compromisso. 그러면 그 다음에 우리 동역자들이 신방을 가죠. E assim, ao término desse curso, os nossos cooperadores visitam essas famílias 가서 그분들의 신앙을 점검합니다. e começam a verificar a vida espiritual de cada uma delas. 당신은 진정 예수를 주로 믿으십니까? Você realmente aceitou o seu Senhor como seu Senhor e Salvador? 당신은 천국에 대한 확신이 있습니까? Você realmente tem certeza do reino do Senhor? 그들의 신앙 상태를 E 점검합니다. começa a verificar a vida espiritual delas. 구원의 확신이 없는 사람과 있는 사람으로 나눠지겠죠. Aí a gente divide entre as pessoas que têm a convicção da salvação e aquelas pessoas que não possuem a convicção. 확신이 없는 사람은 실주 과정으로 구원의 확신반으로 Então, aquelas 들어갑니다. pessoas que não têm a convicção, a gente coloca numa turma do curso onde falamos sobre a convicção da salvação por 7 semanas. 거기서 구원의 확신을 얻거나 또 확신이 있는 사람은 13주 과정의 성장반에 들어갑니다. E assim, essa pessoa que termina esse curso de 7 semanas sobre a convicção da salvação, se ela tiver essa convicção novamente, ela entra numa turma onde receberá um auxílio de 13 semanas de estudo. 그런 이후에 저희는 사랑방에 배치가 됩니다. 여기서는 뭐라 그러나요? 그 소그룹을 샘터에 배치가 되죠. Então, quando ao término dessas 13 semanas, a gente encaminha essa pessoa para fontes. 거기서 훈련을 받습니다. E através dessas fontes, essas pessoas são treinadas também. 그런 이후에 2년 동안에 성서대학에 들어옵니다. E depois há um estudo, depois de 2 anos a pessoa pode entrar num curso de estudo bíblico, 신구약을 체계적으로 배우죠. onde nós aprendemos sobre o Antigo e Novo Testamento corretamente. 중간중간 시험도 있습니다. Temos provas em meio a esse curso 졸업 시험도 있습니다. e também tem uma prova para a formatura. 매일마다 책이고 리포트도 씁니다. E também tem que escrever todo dia trabalhos relacionados a esse estudo. 대학처럼 똑같이 방학이 있는데 그때마다 전도 훈련합니다. E também possuímos férias também como uma faculdade, mas nessas férias as pessoas fazem evangelização por aí. 그 과정이 끝나면 제자 훈련에 들어갈 수 E assim, 있습니다. quando se termina todo esse processo, a pessoa consegue adquirir o direito de poder entrar no discipulado. 1년 동안 진행합니다. E o discipulado é feito por 1 ano. 그런 다음에 사역 훈련에 E 올라갑니다. depois de 1 ano passa para o treinamento avançado do discipulado. 사역 훈련을 마쳐야 말씀을 가르칠 수 있는 리더가 될 수 E ao 있습니다. final do treinamento avançado do discipulado, a pessoa consegue então ensinar outras pessoas. 그래서 저희 공동체가 지금 순장들 말씀을 가르치는 리더가 378명입니다. Então, pessoas que passaram por tudo isso para capazes de poderem ensinar, nós possuímos 370 dentro da nossa 청년부도 igreja. 똑같습니다. Isso também se aplica para os jovens. 청년부 순장들이 지금 90여 명이 됩니다. Nós temos 90 líderes também capazes de ensinar dentro do grupo de 그들이 jovens. 공동체를 섬기죠. São eles que servem a comunidade da igreja. 저희는 원래부터 부목사님을 거부하던 교회가 아닙니다. A nossa igreja não é uma igreja que rejeita obreiros auxiliares. 부목사님들이 여러 분 계셨습니다. Tivemos vários obreiros auxiliares dentro da igreja 그러나 também. 저희는 부교육자들을 2년 동안 훈련을 합니다. Mas quando nós recebemos um novo obreiro dentro da igreja, nós treinamos essa pessoa por 2 anos. 그래서 아무 사역도 맡기지 않고 2년 동안 제자 훈련 그리고 사역 훈련을 같이 합니다. A gente não deixa ele fazer nada por 2 anos, a gente faz apenas o treinamento discipulado e o treinamento avançado discipulado. 그런 다음에 사역을 E 맡겼습니다. depois a gente entrega em mãos o 거의 ministério. 비슷한 시기에 3분의 목회자가 E 세워졌습니다. assim, nessa mesma época, houve uma entrada de 3 obreiros que também se formaram juntos. 우리 목사님들도 그러시겠지만 저희 공동체에서 평생 동안 뼈를 묻겠다고 다짐한 분들이었습니다. Eram pastores como talvez seja o pastor Samuel que desejava então ficar para sempre na igreja Água Viva. 그리고 나서 1996년도에 세 분이 동시에 안수를 받았습니다. E em 1996 os 3 foram ordenados pastores. 그래서 교구를 맡겼습니다. E entregamos então o departamento, uma nação de adultos para 교육파트를 servir. 맡겼습니다. Uma paróquia e também departamentos de ensino. 근데 몇 달 있다가 저를 만나기를 원했습니다. Mas após alguns meses eles queriam ter um momento de encontro comigo. 밥을 같이 먹는데 세 사람이 동시에 말을 잘 못해요. Os 3 vieram jantar comigo, mas eles ficavam sem conseguir falar alguma coisa. Eles queriam falar alguma coisa, mas não conseguiam falar. 얘기를 해보라 그랬습니다. Eu falei, pode falar, irmão, não tem problema. 그때 개척을 하고 싶다 그래요. Eles diziam, pastor, eu quero plantar uma igreja. 평생 함께 한다며 Você não disse que estaria para sempre comigo? 개척을 하고 싶어요. Mas pastor, a gente mudou de ideia, a gente quer plantar uma igreja. 그래서 허락했습니다. Aí eu autorizei eles a fazerem isso. 세 군데 교회를 세웠습니다. Ajudamos então a plantar 3 igrejas. 저희 교회는 목사님들이 사라졌습니다. Então sumiram-se todos os pastores que nós tínhamos dentro da igreja.
큰일 났죠. 주일학교부터 다 문제가 생긴 거예요. Era uma situação de caos, porque a escola dominical do infantil das crianças estava sem pastor e todos os departamentos também. 그때 신학교에 공고를 붙이고 사람들을 찾기 E 시작했어요. assim nós colocamos então anúncios em seminários dizendo que admitíamos pastores ou seminaristas para a igreja. 이제 누군가를 모셔야 됐죠. E eles estavam numa situação que nós tínhamos que trazer pessoas para trabalhar conosco. 근데 우리 동역자들이 저를 찾아왔습니다. Mas os cooperadores, irmãos da igreja, vieram ao meu encontro e disseram. 주일학교와 학생부 동역자들이었습니다. Eram cooperadores que estavam servindo a escola infantil na igreja e também aos adolescentes dentro da igreja. 여기도 교육파트 부장님들이 있나요? Aqui na igreja viva também possuímos mordomos que servem em cada departamento, né? 와서 제게 이렇게 얘기했습니다. Esses mordomos vieram a mim e disseram o seguinte: 앞으로 목사님들을 찾고 그분들이 우리 교회 비전에 맞춰주면 2년이 걸릴 텐데 Pastor, quando a gente admitir um novo obreiro, você vai ter que treiná-lo por 2 anos para você também fazer com que ele tenha a nossa mesma visão. 좀 우리에게 맡겨주시면 어떨까? Você não prefere então deixar com a gente? 그래서 제가 한번 해보라 Aí 그랬습니다. eu falei, poxa, o que custa? Vamos sentar, vamos lá, tentem. 그때가 9월이었습니다. Era setembro. 12월 달에 점검을 했습니다. E depois de setembro, terminamos em dezembro e nós verificamos o resultado de tudo isso. 놀라운 부흥이 있었습니다. Houve um grande avivamento. 제가 궁금했습니다. Eu fiquei assim questionando. 아이들에게 도대체 어떤 설교를 할까? O que será que aconteceu ali dentro desse departamento para que isso acontecesse? 제가 가볼 수 없으니까 다른 분의 부탁을 해서 녹음을 했습니다. Então eu pedi, por que eles estavam pregando lá dentro? Então eu pedi para alguém que entrasse no departamento escondido e gravasse a pregação. 그랬더니 지난주에 제가 했던 설교를 그대로 카피하고 자기 마음을 관통하는 메시지를 전하고 있었습니다. Então eu observei que ouvindo todo o áudio da pregação, que eles estavam pregando a mesma mensagem da semana passada, a mensagem que eu havia dado, mas de uma forma no contextualizada para aquelas crianças. 그러니까 그분들이 설교를 하나하나 다 적었습니다. Então essas pessoas estavam todos os domingos anotando cada parte da minha pregação. 그리고 서로 나누고 있었습니다. E estavam compartilhando entre os professores também. 그리고 설교하고 아이들이 가르쳤습니다. E assim, dava-se a mensagem para essas crianças e também fazia estudo com elas. 그랬더니 아이들까지 일관된 어떤 스피릿이 계속 흘러가고 E 있었습니다. assim a gente observava que até para essas crianças nós tínhamos um mesmo espírito movendo entre nós. 그들이 하는 설교는 바로 제 설교였던 거예요. Porque a pregação que eles estavam ouvindo era a minha pregação. 교회가 많이 성장했습니다. A igreja começou a crescer. 조금 더 기회를 주기로 했습니다. Aí eu decidi, poxa, então vamos dar mais uma oportunidade a eles. 자, 그 다음에 우리 리더십 컨퍼런스를 했습니다. Aí nós fizemos uma conferência de líderes da igreja. 그때 우리 교회가 300명, 500명 이렇게 넘어가고 있었죠. Era uma época em que a nossa igreja estava entre 300 a 500 pessoas dentro dela. 99년도로 알고 있습니다. Eu lembro que era o ano de 1999. 그때 한 분이 저기 이렇게 질문했습니다. Uma pessoa levantou a mão e disse o seguinte para mim: 은혜교회가 세계 최고의 교회는 안 되겠죠. Pastor, a nossa igreja nunca vai ser a melhor igreja do mundo, né, pastor? 그렇겠죠. Eu falei, sim. 대한민국 최대 교회도 어렵겠죠. Então, pastor, acho que a gente não vai conseguir também ser a maior igreja da Coreia, né? 그렇겠죠. Eu falei, sim. 근데 우리가 제자훈련하는 교회라면 유일한 교회는 만들 수 있지 않겠습니까? Mas ele dizia, se nós somos uma igreja que pratica e treina o discipulado, então dá para tentarmos ser uma igreja única, não é, pastor? 어떤 부교육자를 거부하는 게 아니라 평신도들이 말씀으로 세워져서 그들이 모든 파트를 섬기는 그 유일한 교회는 세울 수 있지 않겠습니까? Então dizia, pastor, não é que a gente rejeita obreiros, mas é que não dá para a gente, então, nós tornamos pessoas que ensinam aquelas crianças de uma melhor forma possível com esse mesmo espírito? 저희는 가끔 그런 여러 가지 도전을 받습니다. Então, de vez em quando, eu sou desafiado. 저희 교회를 탐방 오는 그 신학생 그룹들이 있습니다. Tem grupos de seminaristas que vêm visitar e conhecer a nossa igreja. 오기 전부터 아예 싸울 준비하고 오는 것 같은 느낌이 들어요. Parece que quando eles já antecipam, né, no teu coração querer brigar comigo quando estão vindo à minha igreja. 왜 부목사 안 두느냐? Eles questionam, pastor, por que você não contrata obreiros auxiliares? 우리는 그런 취지가 아닙니다. Eu falei, não, a nossa intenção não é essa. 한국 교회 상황은 이 목회자의 나름대로의 권위 의식이 있어요. Dentro da igreja coreana nós temos uma certa autoridade do pastor. 이미 목회자를 모시려면 여러 사람을 모셔서 같은 파트에 다 나눠야 됩니다. Então, para a gente ter obreiros, a gente precisa de muitos departamentos para que cada possa ser encaminhado. 만약 어느 교육 파트는 부목사님, 어느 교육 파트는 평신도가 하면 이것은 다른 사람에게 상당히 많은 자극이 돼요.
Então, imagine num departamento é um obreiro, outro departamento é um ministro leigo, cooperador da igreja. Isso geraria um grande conflito dentro da igreja. 그래서 교육자를 거부하는 게 아니라 평신도들에게 이 사역을 할 수 있도록 우리가 그런 준비를 한 것입니다. Então, não é que nós rejeitamos os obreiros, mas decidimos dar oportunidade aos ministros, cooperadores leigos dentro da igreja para que pudesse servir cada departamento. 저희 공동체는 지금 110개의 사역팀이 있습니다. Então, na igreja nós temos 110 ministérios diferentes, equipes diferentes do ministério. 모든 파트가 다 동역자들에 의해서 진행되고 E 있습니다. todas essas 110 ministérios são realizados através desses ministros cooperadores de nossa igreja. 저희는 평신도란 말을 교회에서 사용하지 않습니다. A nossa igreja não usa a palavra, o termo leigo, 그 단어 자체가 캐톨릭적인 의미가 있기 porque 때문에 o termo leigo possui um contexto católico. 우리는 만인제장직을 믿습니다. Nós acreditamos então no sacerdócio real, 누구나 다 예수 그리스도 안에서 하나님의 영광 앞에 나갈 수 있는 특권이 que 있습니다. todos nós podemos ir perante ao Senhor, perante a glória do Senhor. 예수 그리스도 안에 우리가 모두가 하나입니다. Nós todos somos um em Cristo Jesus. 이것은 신분의 차이가 아니라 직임의 차이만 있을 뿐입니다. Não é uma diferença na questão de identidade, mas possuímos uma diferença em nossas posições. 그 직임은 공동체를 섬기는 하나님의 질서를 말하죠. Então essa posição mostra então uma ordem a ser seguida dentro da igreja através da posição que você exerce. 그래서 우리는 동역자라는 말을 사용합니다. E nós então preferimos usar o termo cooperador dentro da igreja. 헬라어로 수네고레스. Então em grego se fala synegoris. 이것은 함께 죽고 함께 사는 관계를 의미합니다. Significa é um termo que significa viveremos juntos e morreremos juntos. 저희 공동체 사용하는 언어는 바로 동역자입니다. Então nós utilizamos o termo cooperador dentro da igreja. 그들이 공동체를 섬깁니다. São essas pessoas que servem a igreja. 한 번은 어떤 집사님이 저를 찾아왔어요. Uma vez diácono veio à minha procura. 벌써 15년이 넘었습니다. Já fazem 15 anos. 목사님, 아이들이 유아실에 가보니까 너무 산만해요. Pastor, a gente foi para o departamento infantil e vi que é uma bagunça. 아이 엄마들이 애들이 그 유아실에 있는데 너무 시끄러운 거예요. Eu vi que as mães estavam no departamento de recém-nascidos e as mães estavam todas cansadas com crianças no colo. 예배가 아니라 전쟁터 같아요. Não parecia um culto, pastor, parecia um campo de batalha ali. 그래서요. Aí eu falei, e daí? 아이들을 누가 돌봐주면 엄마들이 아이들을 맡기고 예배를 잘 드리지 않을까요? Aí ela falou o seguinte, pastor, será que não seria bom alguém cuidar dessas crianças para que as mães pudessem adorar de uma forma mais confortável? 애들도 막 시달리고 옆에 있는 애들하고 싸우거나 하지 않고 예배를 배울 수 있지 않을까요? Porque aí não seria melhor para as crianças também aprenderem o que é uma adoração, sem ficar brigando com outras crianças do lado, sem ficar mexendo? 그럼 어떻게 하면 좋을까요? Aí eu perguntei, o que você acha melhor fazermos então? 목사님이 누군가 세워서 하세요. Então, pastor, nomeie alguém para esse cargo. 난 그런 아이디어가 없었는데요. Eu não tinha essa ideia. 당신이 좀 해주세요. Aí eu veio a segunda palavra para mim. Então eu disse o seguinte, irmã, então já que você teve a ideia, faça você. 그 사람이 영유아부를 세웠습니다. Então essa irmã conseguiu então levar esse departamento infantil. Ela começou a servir nesse departamento infantil. 한 달 동안 준비를 했습니다. Ela preparou por um mês antes de servir. 0세부터 4세까지 아이들을 섬기기 위해서 100명의 동역자를 찾아냈습니다. Então ela procurou, explorou 100 pessoas para trabalhar junto nesse departamento de 0 a 4 anos de idade. 세계 최고의 영유아부가 시작이 된 것입니다. A gente observa então dos primeiros departamentos de crianças recém-nascidas a 4 anos de idade. 모든 예배 시간에 30분 전에 아이들을 다 맞습니다. Então em todos os cultos, antes de cultos, 30 minutos antes dos cultos, todas essas crianças recém-nascidas e crianças novas chegam para este lugar. 5세부터 주일학교 들어가니까 0세부터 4세까지 다 아이들을 맡아줘요. Então, de 0 a 4 anos de idade, todo esse departamento recebe elas. 아이들을 그냥 보기만 한 게 아니라 예배를 가르칩니다. Não apenas fica olhando as crianças, cuidando delas, mas tem um momento de adoração junto com elas. 우리 교회 제일 좋은 공간에 영아실이 있습니다. Então, o melhor espaço da nossa igreja está nesse departamento infantil. 아기 침대가 30개가 있습니다. Temos 30 berços para as crianças. 토요일마다 그들이 모여서 침대 시트를 전부 다 삶습니다. Todo sábado as irmãs reúnem para lavar e desinfectar os lençóis que eram usados pelas crianças. 앞치마도 다 삶지요.
Também até os aventais são desinfetados. 주일날은 마스크하고 아이들을 다 맞습니다. E em domingo todas as irmãs usam máscaras para receber as crianças. 그리고 아이들에게 예배를 가르칩니다. E assim lá eles ensinam o que é adoração para essas crianças. 엄마 아빠는 풀이죠. E assim os pais ficam free, livres. 그들이 본당시 예배를 드립니다. Conseguem adorar no templo 한 principal. 사람이 한 파트를 이렇게 만드는 능력이 있습니다. Então uma pessoa decidiu no teu coração e conseguiu levantar um departamento. 그렇게 만들어진 파트가 110개입니다. E assim, através como um exemplo como esse, nós conseguimos então levantar 110 departamentos assim. 자, 그러면 저희 공동체가 어려움이 없었을까요? Então você pode perguntar, será que nessa igreja então não teve dificuldades? 수없이 많죠. Não, tivemos inúmeras dificuldades. 저희가 97년도에 예배당을 입당을 했습니다. No ano de 1997 nós entramos no novo templo. 저희는 선교지향적인 교회를 꿈꿨습니다. E assim, nós sonhávamos uma igreja que fosse uma igreja com visões missionárias. 천막 때부터 통장에 잔고를 남기지 않았습니다. Nós não tínhamos então, desde a época da igreja que foi fundada em Lona, nós não deixávamos nenhum real dentro da nossa conta. 천막에서 지하로 옮겼습니다. Dessa igreja de Lona nós movemos para uma igreja num subsolo. 지하에서 물이 올라와서 모든 게 둥둥 떴습니다. E assim houve uma época que teve muita chuva e nós passamos por um enchente. Tudo flutuou dentro da igreja. 2년 만에 지상으로 올라갔습니다. E depois de 2 anos nós conseguimos subir de andar para um andar melhor. 그리고 남의 땅 빌려가지고 조그만 허름한 예배당을 또 지었습니다. E assim, depois de um tempo nós alugamos um terreno e ali nesse terreno nós construímos uma igreja bem simples. 그때도 우리가 100%, 120% 선교했습니다. Mas mesmo assim nós trabalhávamos em missões dando 100%, 120% daquilo que nós poderíamos. 교회는 항상 마이너스였습니다. A igreja sempre estava com uma conta negativa. 그런데 갑자기 땅 주인이 저희 보고 나가라 E 그랬습니다. assim de repente o dono do terreno disse assim: eu quero o terreno de volta, quero que vocês saiam daqui. 땅을 비싼 값에 살지 아니면 나가라. Ou vocês compram esse terreno no valor que eu estipular ou vocês vão embora. 천문학적인 가격이죠. Era um valor inimaginável naquela época. 결국 쫓겨나게 E 됐습니다. acabamos por sair de lá. 그때에 한 예배당의 공간이 우리 눈앞에 E 나타났습니다. assim, nessa época a gente conseguiu então através encontrar um espaço melhor para a adoração. 저희는 그때까지 단칸방에 6개가 살고 있었어요. E assim nós vivíamos em um espaço muito pequeno para os nossos cultos. 저에게 어떤 권사님이 1,000만 원을 가지고 오셨습니다. Uma membra da nossa igreja trouxe naquela época, me lembro, $10.000. 물론 이것은 그 몇 년 전이었죠. Isso já faz muito tempo. 목사님 6식구 한 집에 한 방에 어떻게 삽니까? Ela dizia, pastor, como é que você vai viver com 6 pessoas dentro de um quartinho pequeno, onde eu morava, residia? 사택 사세요. Pastor, vou te dar $10.000, compra uma casa para você. 아파트를 보러 갔는데 Eu fui- 15평짜리가 그때 1,000만 원이었습니다. Então eu fui ver um apartamento em torno de 50 metros quadrados e custava ali naquela época $10.000. 천국 같았습니다. Parecia um paraíso quando vi aquele apartamento. 화장실이 집 안에 있었어요. O banheiro estava dentro da casa, irmãos. 그러나 그걸 살 수가 없었습니다. Mas eu não podia comprar. 왜냐하면 목사만 살 수는 없으니까요. Porque eu pensei, não adianta, não dá para eu morar bem sozinho. 그래서 언젠가 예배당을 짓겠다고 해서 조그만 땅을 샀습니다. E assim nós decidimos comprar um terreno para a nossa igreja. 그런데 거기 교도소 바로 옆인데 교도소와 함께 법원이 들어오기 시작했습니다. E assim, era do lado, a gente comprou um terreno que era do lado de uma penitenciária. Mas logo depois entrou o tribunal do lado também. 융자도 좀 받고 해서 3,500에 샀는데 나중에 그것이 3억 5천이 됐습니다. E assim nós havíamos feito um empréstimo, havíamos comprado por $35.000. E depois esse lugar se tornou valorizado e passou a custar $350.000. 그 땅을 팔아서 예배당 땅을 산 거죠. Aí depois nós vendemos esse terreno e compramos um outro terreno para a igreja. 저희는 건물에 관심이 없었습니다. Nosso interesse não estava em edifícios ou prédios. 천막을 칠 수도 없었죠. Não tinha nenhum lugar para colocar lona também. 그런데 여러 사람이 저를 찾아왔습니다. Mas muitas pessoas começaram a me procurar, irmãos. 우리 교회 안수집사님이었어요. Diáconos da nossa igreja. 목사님, Pastor, 우리 교회는 선교 지향적인 교회라면서요. a nossa igreja não é uma igreja que tem visões missionárias. 목사님이 건물에 관심을 안 갖는다 그랬잖아요. Falaram que o pastor, você não se interessa por prédios. 근데 왜 예배당을 지으려고 Mas por que 그랬대요? você está querendo construir um templo então? 제가 할 말이 없었습니다. Eu não tinha o que falar naquele momento. 그들은 나와 수년 동안 함께 있었던 사람이기 Porque eram 때문에. pessoas que estavam já há muitos anos comigo. 그럼 우리가 상가로 이사할까요? Aí eu falei, então vamos mudar para um prédio onde há comércios embaixo? 동네에 교회가 들어갈 만한 공간이 없어요.
Porque no bairro aqui não tem mais espaço onde possamos construir uma igreja ou entrar como igreja. 짓든지 문을 닫든지 둘 중에 하나여야 됐습니다. Tínhamos que decidir, ou a gente fecha a igreja ou a gente construi um novo templo. 그분들은 짓는 것을 거부했습니다. Então essas pessoas haviam rejeitado a nova construção. 결국은 다 떠나버렸죠. E assim, ao final de contas, foram todos embora. 나중에 알고 보니까 돈 있는 사람은 다 떠났습니다. Então observei depois que, na verdade, todos esses irmãos eram pessoas que já tinham uma vida mais abastada, tinham mais dinheiro do que os outros. 부담스러운 거죠. Eles sentiram a pressão. 교회는 상관없었습니다. A igreja não se importava com isso. 부담스러우니까 짓지 말자는 Era uma 거예요. pressão ter que construir a igreja. 그럼 교회는 어디로 갑니까? Então a igreja iria para onde, ao final das contas? 그 땅은 사실 저의 사택에 들어갈 것을 다 포기하고 산 땅이었습니다. Porque havia sido terreno que eu comprei sem comprar aquele apartamento que eu havia citado para os irmãos. 그때 제 아이들이 중학생이었어요. Naquela época, os meus filhos estavam no ensino fundamental. 그런 방 한 칸에 다 같이 살았습니다. Nós vivíamos num quartinho pequeno, nós todos juntos, 6 pessoas. 할머니, 할아버지, 엄마, 아빠, 아이 둘. Avô, avó, meus 2 filhos e pai e mamãe morando juntos. 그들은 다 자기 아이들 공방이 다 있는 사람들이었습니다. E essas pessoas que saíram da igreja eram uma família já abastadas que possuíam um monte de quartos, onde cada filho dormia num quarto só. 우리는 허술한 가건물 한쪽에는 화장실 바깥에 있는 걸 썼습니다. E a minha casa, onde eu morava, o banheiro ficava fora dela. 주일이 되면 그 화장실을 사용해야 됐습니다. E no domingo todo mundo tinha que utilizar aquele banheiro. 거기서 머리도 감아야 Eu 됐어요. tinha que lavar meu cabelo naquele banheiro. 겨울에는 머리가 꽁꽁 얼었습니다. No inverno eu lavava meu cabelo e meu cabelo congelava no inverno. 저만 아니라 우리 티네이저인 아이들도 그랬습니다. Não somente eu, mas assim, até os meus filhos que estavam com 10 anos de idade, 10 e poucos anos de idade. 한 번은 제 딸아이가 그러더라고요. E uma época minha filha disse a seguinte frase para mim: 어떤 집사님 집에 놀러 갔답니다. papai, eu visitei na casa de um diácono. 그 집 딸과 자기가 친구인데 Era minha amiga, ela é minha amiga. 그 집사님 딸은 공주방이었습니다. O quarto dessa menina, da minha amiga, parecia o quarto de uma princesa, pai. 자기는 왜 방이 없냐? Papai, por que eu não tenho um quarto meu? 우리가 뭐 잘못한 게 있었나요? Eu pensei, o que eu errei para elas? 다 떠나가 버렸습니다. Mas eles foram todos embora. 결국 남아 있는 사람은 가난한 사람들밖에 No final 없었습니다. das contas, os que restaram na igreja foram os pobres que restaram dentro da igreja. 그 책은담이라고 하는 그 성인들의 글을 모아놓은 책이 있습니다. Existe um livro que reúne contos de adultos, né? 거기 보면 못생긴 나무가 산을 지킨다는 말이 있죠. 못생긴 나무가 산을 지킨다. Que existe uma árvore feia. Árvores podres que guardam uma montanha. Árvores boas está cuidando tudo, tá? Árvores que não prestam e ficam montanha. 좋은 나무들은 베어가든지 누군가 탐을 내지요. Porque as árvores boas, todos cortam e levam embora para fazer algo com ele. 비비 틀리고 못생긴 나무는 아무도 거둘 Mas aquelas árvores feias, todas entortas, elas restam e ficam ali. 그런 분들이 남아 E 있었습니다. nos restaram essas pessoas dentro da igreja. 자기 집 있는 사람은 거의 없었어요. Não tinha quase nenhuma pessoa que tivesse uma residência própria dentro da igreja. 그런 사람과 함께 예배당을 지어야 됐습니다. E nós tínhamos que então construir um templo a partir dessas pessoas. 근데 이것만이 위기가 아니었죠. Mas não era trágico apenas esse conto que estou dizendo aos irmãos. 아는 목사님을 통해서 어떤 장로님을 소개받았습니다. Através de um pastor que eu conheço, nos apresentaram um presbítero. 정말 기도 많이 하는 Era 장로님이었습니다. presbítero que orava demais. 저와 식사를 하게 됐습니다. Houve um momento que nós estávamos fazendo uma refeição. 목사님 어려움 많으시죠? Pastor, você está em grande dificuldade, não? 저는 교회 짓는 사명이 있는 사람입니다. Eu tenho a vocação, a minha vocação é construir igrejas. 제가 예배당 다 지어드리겠습니다. Eu vou construir então uma igreja para o Senhor. 그러나 단 공짜는 아닙니다. Mas, pastor, não é de graça. 먼저 지어드릴 테니까 매월마다 갚으십시오. Então, vou construir uma igreja para o Senhor, mas todo mês você vai pagar um valor para mim. 형편대로 갚으십시오. Então, pague de uma forma que seja equivalente a uma situação que você está vivendo. 이게 웬 은혜입니까? Eu falei, que graça é essa, Senhor? 단 3억만 준비하십시오. Mas ele falou assim, prepare então, pelo menos agora, $300 mil. 저희는 5억으로 지으려고 그랬습니다. Nós íamos construir um templo com $500 mil. 한국 속담에 외상이면 소도 잡아먹는다 그러죠. No provérbio coreano diz que
외상이면 소도 잡아먹는다. que enfiado a gente consegue até comer um boi inteiro. 3억짜리 예배당을 지려고 했는데 결국은 25억짜리를 짓게 됐습니다. Nós íamos construir um templo de 300 mil dólares, mas ao final da construção, aquilo saiu 2,5 milhões de dólares. 이건 욕심이 아닙니다. Não foi uma ganância nossa. 그 예배당 지려고 하는 옆에 아파트가 들어오기 시작했기 때문입니다. Porque nós construímos a igreja, começaram a entrar apartamentos em nossa volta. 그래서 안 지으면 앞으로 못 지으니까. Porque se nós não construíssemos logo, nós não poderíamos mais construir por causa desses apartamentos. 더구나 그 토지의 바닥은 돌이었습니다. Porque também o terreno era rochoso. 반석에 세운 집이 좋다 그러죠? Não dizem que o terreno é bom a casa que se constrói em cima de uma rocha? 그거 폭파하느라고 3억이 다 날라갔습니다. Nós tivemos que gastar 300 mil dólares só para tirar essas rochas, irmãos. 그리고 교회가 시작이 된 E assim a 거예요. igreja se iniciou. 그러나 우리는 3억을 모아서 갖다 그분에게 줬습니다. Mas nós conseguimos arrecadar esses 300 mil dólares e entregamos à mão desse presbítero. 3억을 받고는 일을 안 해요. Ele recebeu os 300 mil dólares e não queria trabalhar. 계속 찾아갔습니다. Eu fui ao encontro toda vez. 왜 공사를 안 합니까? Presbítero, por que você não está começando a obra? 제가 사정이 어려워져서 돈 다 갖고 오셔야 될 것 같습니다. Ele disse assim, pastor, estou numa situação difícil. Acho que você vai ter que trazer o valor total para poder começar. 결국 우리는 다 고스란히 빚을 얻어서 갖다 줘야만 E 했습니다. assim chegou uma situação que nós tínhamos que pegar muitas dívidas para poder dar o dinheiro para esse presbítero começar a obra. 성도들의 빚을 얻어서 다 가져온 거죠. Todos os fiéis da igreja pegaram dívidas para poder construir o templo. 1997년 입당하자마자 IMF가 터졌습니다. E no ano de 1997, no momento, no instante que nós entramos para usufruir da igreja, estoura o problema do FMI, do Banco Internacional, onde o país entra em uma crise financeira. 한 달 이자가 6천만 원이었습니다. Os juros mensais da nossa dívida chegavam a 60 mil dólares mensais. 그때 우리 교회가 남은 사람이 학생들까지 해서 300여 명밖에 안 됐어요. O total de membros que nós tínhamos naquela época, em todos aqueles que restaram, contando até os jovens, somava-se a 300 pessoas. 그런 가운데 또 사람이 떠나기 시작했습니다. E por causa disso, muitas outras pessoas começaram a querer ir embora da igreja. 목사가 욕심이 많아. Que o pastor era ganancioso, dizendo: 기도 안 해서 그렇다. o pastor não ora, e por isso que isso aconteceu conosco. 성경에 빚지지 말라 했는데 Porque a Bíblia nos diz: não devemos pegar dívidas de ninguém. 많은 말들이 교회를 더 힘들게 E 했습니다. assim muitas falas começaram a fazer com que a igreja entrasse em mais dificuldade ainda. 놀라운 것은 저희가 한 번도 이자를 밀린 적이 없습니다. Mas algo incrível é que nós nunca deixamos de pagar essas dívidas. 어느 날 신문을 봤더니 마이클 잭슨이 한국에 왔더라고요. E estava no jornal, lendo o jornal um dia e dizia que o Michael Jackson estava visitando a Coreia. 한국의 신라 호텔에서 하룻밤을 잤습니다. Ele dormiu uma noite no hotel Shilla. 그 방값이 200만 원이었어요. E o quarto que ele usou custava 2 mil dólares a diária. 우리 이자는 한 달에 6천만 원이니까 나누면 하루에 200만 원인 거죠. Então, a nossa dívida era de 60 mil dólares. Então, somando-se o tempo que ele ficou, estava próximo desse valor. 그래서 200만 원씩 강당에서 제가 잤습니다. E assim eu dormia dentro da igreja, como se o Michael Jackson tivesse dormido naquele hotel maravilhoso de 2 mil dólares a 울면서 diária. 기도했습니다. E eu chorava dentro da igreja, dizendo: 하나님, 저는 마이클 잭슨 여기서 200만 원짜리 잠을 자겠습니다. Deus, vou dormir aqui também como Michael Jackson dormiu no hotel, pagando 2 mil dólares. Vou dormir aqui também para 하나님 usufruir desse dinheiro. 살아계시면 역사해 주십시오. Se o Senhor está vivo, age em nosso meio. 제가 욕심이 없는 거 아시지 않습니까? O Senhor sabe que eu não sou ganancioso, 저는 건물이 아니었습니다. porque eu não queria focar em edifícios. 교회는 사람입니다. Senhor, a igreja é de homens. 근데 왜 이렇게 된 것입니까? Por que isso aconteceu conosco? 이 위기 가운데 하나님의 사람들이 서로 연합하기 시작했어요. E assim, diante dessa crise de dificuldade, as pessoas de Deus começaram a se unir dentro da igreja. 참 묘하죠? Não é um pouco estranho? 잘 산 사람은 다 떠나버렸습니다. Todos os ricos tinham ido embora. 혹시 내가 돈에 손해를 보는 게 a닌가? Porque pensavam, será que não vou passar por um prejuízo por causa da igreja? 없는 사람은 기도하기 시작했습니다. Mas aqueles que não possuíam dinheiro da igreja, na igreja, eles ficaram dentro da igreja. 더 이상 교회 때문에 뭐 손해 볼 것도 없으니까. Porque, na verdade, talvez podiam pensar que não tem nada a perder, mesmo ficando na igreja. 그들이 다 지금 우리의 동역자들이. Mas essas pessoas agora, hoje, ainda são nossos cooperadores. 우리가 그 어려운 과정을 다 겪고 통과했습니다. Então nós passamos por todo esse processo difícil.
2005년도에 제가 한번 큰 위기를 만난 적이 있습니다. No ano de 2005, eu passei por um momento de grande dificuldade. 흔히 중년기에 어려움이 있는 거죠. Como quando a gente chega numa certa idade, a gente passa por um momento difícil, chegou um momento. 제 마음도 좀 많이 이렇게 침체가 됐는데 위기가 한번 왔습니다. Eu senti que era um momento que estava passando por uma crise, um momento de grande risco. 1997년도에 저희 교회가 300명이었습니다. Em 1997, a nossa igreja possuía 300 pessoas. 예배당을 지면서 제가 한번 교회를 떠날 마음을 가졌습니다. E assim, nesse processo de construção da igreja, me deu vontade de sair da igreja. 내게는 너무 큰 교회였습니다. Porque era uma igreja muito grande para mim. 나는 천막이 딱 맞았습니다. Porque para mim, a igreja ideal para mim era uma igreja feita de lona mesmo. 저는 열등감이 많았거든요. Porque eu tinha sentimento de inferioridade muito forte em mim. 근데 교수들이 와요. Mas eu vi que na igreja começaram a vir doutores, professores de faculdade. 저는 그분들이 전혀 반갑지 않았습니다. Eu não ficava feliz vendo essas pessoas virem à nossa igreja. 왜 교수가 와? Por que professores de faculdade estão vindo à igreja? 제가 신방도 안 갔어요. Eu nunca visitei essas pessoas. 왜냐하면 우리 교회는 안 맞는 사람들이기 때문에. Porque eu achava que não era o perfil dessas pessoas vir à nossa igreja. 우리 교회는 못 가지고 못 배운 사람이 맞는 교회였어요. Porque era eu falava que a nossa igreja era uma igreja de pobres e de pessoas que não tinham um grande aprendizado na vida. 그리고 예배당 치면서 그 정말 절망적인 과정을 다 통과했습니다. Porque nós passamos no processo de construção da igreja situações de grande desespero e de frustrações. 2005년인데 3,000명이 모이기 시작했어요. Mas o ano de 2005, irmãos, começaram a reunir dentro da igreja 3.000 pessoas. 어느 날 사람들이 무섭기 시작했습니다. Eu comecei a ficar com medo das pessoas depois de um tempo. 내겐 너무 큰 교회였습니다. Porque era uma igreja muito grande para mim. 흔히 말하는 정말 좋은 목회자를 모셔야 되는 겁니다. Aí eu pensei assim, poxa, tem que trazer aqui um pastor muito melhor do que eu. 그런 생각을 참 1년 동안 했습니다. Foi por um ano que eu fiquei pensando e questionando sobre isso. 근데 저희가 주일학교가 많이 부흥을 해서 옆에 교육관을 지어야만 했습니다. E assim chegou um momento em que a nossa escola de departamento infantil cresceu demais. A gente tinha que construir uma ala só para essa educação, departamento de educação infantil. 그때 제가 앞으로 건축을 많이 안 하겠다고 얘기를 했습니다. Porque eu havia falado que nós não íamos mais tentar construir coisas diferentes. 근데 저희 교회 바로 옆에는 커다란 백카페가 하나 있습니다. Nós, do lado da nossa igreja, nós temos barco grande que serve como um café. 이 한국의 붐이었는데 그 배를 이렇게 만든 거예요, 건물로. Então foi construído um barco gigante, né, que serve como uma cafeteria. 저희 예배당이 언덕에 있는데 그 배가 거기 와 있는 거예요. E assim, a nossa igreja tinha que ampliar os espaços e vimos que havia uma cafeteria no formato de um barco. 거기서 레스토랑을 했습니다. E ali foi feito um restaurante também. 물론 안 믿는 사람이죠. Era uma pessoa que não era da igreja, né? Que 저녁에 estava 술도 usando. 팔았습니다. À noite vendia bebidas alcoólicas 노래도 불렀습니다. e também usava como karaokê. 바로 교회랑 붙어 있어요. Do lado da igreja, logo colado com a igreja. 우리는 찬송가 거기서는 그냥 세상 음악. Nós louvávamos a Deus e do lado cantava músicas de karaokê do mundo. 근데 그 배가 우리 교회 옆에 있다는 것만큼 오해를 많이 받았습니다. Só pelo fato desse edifício feito, desse café feito de barco, ele nos trazia um ponto negativo em relação ao que falava da igreja. 은혜교회가 희한한 짓을 하네. Nossa, a igreja da graça faz coisas 왜 배를 estranhas. 만들고 거기서 세상 술도 팔고 음악을 해? Por que construíram um barco ali, uma cafeteria e vende bebidas alcoólicas do lado da igreja? 그래서 저희도 기도했습니다. Aí quando a gente começou a orar, irmãos, 노홍수가 일어나서 떠나가든지 que viesse um dilúvio e esse barco fosse levado embora, 하나님 어떻게 좀 해달라 그랬습니다. que Deus fizesse algo naquele lugar. 근데 그 주인들이 서로 갈등이 생겨서 배를 팔게 됐어요. E assim houve um conflito entre os sócios e tiveram que vender essa cafeteria. 배를 사라고 왔습니다. E chegou uma proposta para nós: vocês não querem comprar essa cafeteria? 여러분 심판이 올지도 모르는데 배를 사야 되지 않겠습니까? Sim, o julgamento não estava próximo, então a gente tem que comprar o barco para sobreviver. 그리고 정말 산값을 우리에게 판다 그랬어요. E assim eles diziam: vamos vender no preço de custo para vocês. 그래서 그 배 구입하게 E 됐어요. assim a gente comprou essa cafeteria de barco. 물론 저희 공동체는 모든 재정에 대한 부분은 장로님들이 결의해서 결정을 합니다. Sim, toda a parte financeira da igreja é decidida através da reunião do conselho de presbíteros para efetuar essa compra. 그런데 지난번 교육관 지을 때 모자라는 돈이 있었어요. Mas havia uma pendência, uma dívida em relação a que nós tivemos quando nós construímos a ala educacional da igreja.
대학 교수였던 어떤 분이 저한테 찾아왔습니다. E um professor de faculdade me procurou e disse o seguinte: 목사님, 다음 세대를 위한 건물인데 빚이 있으면 안 되죠. Pastor, a gente está construindo a gente construiu uma ala para a próxima geração. Se é para a próxima geração, a gente pode deixar eles com dívidas. 얼마가 부족하죠? Quanto que está faltando aí, pastor? 장로님에게 전화를 했습니다. Aí eu liguei para o presbítero. 2억 가까이 됐습니다. E o presbítero disse para mim o seguinte: cerca de $200.000. 그분이 수표로 지불했습니다. E naquele instante ele me deu um cheque de $200.000. 너무 감사했죠. Aí eu fiquei muito feliz e agradecido. 그러나 제게 준 건 아니죠. Mas não foi dado o dinheiro a mim. 하나님께 드렸으니까 더 감사하죠. Foi entregue a Deus e por isso que eu fiquei mais agradecido. 그런데 저희가 그 백카페를 사게 됐을 때 그분이 찾아왔습니다. E assim, quando nós estávamos para comprar esse cafeteria de barco, eles vieram à minha procura 제게 도전하기 e 시작했습니다. começaram a me desafiar. 목사님은 세상적입니다. Pastor, você é muito mundano. 욕심이 많습니다. Você é muito ganancioso. 왜 이렇게 땅을 사는 겁니까? Por que você gosta de tanto comprar de terreno? 많은 사람이 당신에 지금 불만을 갖고 있습니다. Muitas pessoas estão reclamando de você, pastor. 제게 강력하게 도전하기 E 시작했습니다. começou a desafiar de uma forma muito audaciosa. 제가 그분에게 얘기했죠. Aí eu falei para essa pessoa: 집사님, 저 백카페는 술을 팔던 곳 아닙니까? Diácono, você não se lembra? Essa cafeteria era um lugar onde também vendia café e à noite vendia bebidas alcoólicas. 우린 거기서 술을 팔 게 아니지 않습니까? A gente não vai vender bebida alcoólica ali. 그곳은 세상의 열린 공원이 될 것입니다. Ela vai ser uma porta aberta para as pessoas do mundo virem conhecer. 길은 우리 청년들이 그곳에서 사용할 Porque os 것입니다. nossos jovens também vão usufruir daquele espaço. 근데 이것이 과연 잘못된 Será 걸까요? que então nós estamos errando ao comprar esse lugar? 그러나 그들은 막무가내였습니다. Mas eles não queriam ouvir de forma alguma. 더 이상 건물 안 짓는다 그랬잖아요. Eu falei, pastor, a gente não havia decidido que nós não construiríamos mais edifícios. 욕심이 너무나 많아요. O senhor é muito ganancioso. 그때 제가 굉장히 충격을 받았습니다. Foi o momento que eu entrei em grande choque. 목회를 그만하기로 마음먹었어요. Eu decidi em meu coração, vou parar com o ministério. 그래서 마음을 먹고 그냥 떠나버렸습니다. Foi o momento que eu decidi e fui embora. 그것이 2005년도 브라질이었습니다. E em 2005, assim parti e vim para o Brasil. 그때 2005년도 1월 달에 리오에서 코스타가 있었습니다. Estava tendo um evento chamado Costa de missões e estava ali em 2005 no Rio de Janeiro. 나중에 알고 우리 고 목사님이 코스타 잘하시다가 그냥 다른 분에게 맡겼더라고요. Eu ouvi dizer que o pastor servia a Costa, né, e foi depois entregou para uma outra equipe para que servisse, né? 가만히 보니 우리 고 목사님과 너무나 하나님의 그 섭리가 있었습니다. Eu percebi que havia então uma providência de Deus para entre a minha vida e a vida do pastor Cole. 2005년도에 코스타가 어려워져서 강사가 오기가 어려웠습니다. Esse Costa ficou em grande dificuldade financeira, não tinha como convidar proletores de fora. 제가 떠나려고 마음먹는데 전화가 왔습니다. Aí foi um momento que eu estava querendo ir embora daquele lugar e veio uma ligação para mim. 브라질이었습니다. Era uma ligação do Brasil. 그래서 떠나버렸습니다. E assim eu parti para o Brasil. 와서 일단은 떠난 다음에 안 돌아가리라. Eu falei, vou partir primeiro e depois eu não volto mais. 여기서 사역이 다 끝나고 난 다음에 뉴욕을 거쳤습니다. Assim, depois de terminar todo o ministério aqui no Brasil, eu passei para Nova York. 그때 제 수중에 $3,000가 있었습니다. E no meu bolso eu tinha $3.000. 이걸 가지고 뉴욕에서 내가 뭐라도 하고 안 간다. Eu falei, o que eu posso fazer com esses $3.000 em Nova York? 고심하고 뉴욕까지 갔습니다. Eu fui para Nova York com esse dinheiro. 그런데 그 돈이 든 배낭을 잃어버렸습니다. E assim, no final das contas, eu acabei perdendo a bolsa que estavam os $3.000. $3,000 가지고 며칠 버티면서 어디 가서 일 좀 해보면서 내가 여기서 있으리라 마음먹었었는데 그 돈이 다 사라져버렸어요. Porque eu tinha decidido, com esses $3.000, eu vou tentar sobreviver alguns dias em Nova York, procurar um trabalho para conseguir sobreviver e viver ali mesmo. 사우파울에서 떠나면서 여권만 안주머니에 넣어놨습니다. Porque eu tinha colocado apenas o meu passaporte dentro do meu terno quando saí de São Paulo naquela época. 여권만 있었고 돈은 하나도 없었습니다. Eu só tinha o passaporte e agora não tinha mais nada em dinheiro. 결국 등 떠밀려 돌아가야만 E 했어요. assim eu fui obrigado a voltar para a Coreia. 비행기 안에서 하나님이 이렇게 말씀하셨습니다. Dentro do avião, Deus estava falando comigo assim: 너는 나만 바라봐라. você tem que olhar apenas para mim. 너는 나만 바라봐라. Você tem que olhar apenas para mim. 억울하더라도 나만 바라봐라. Por mais que seja frustrante, olhe apenas para mim. 예수는 얼마나 억울했겠느냐. Veja, imagina Jesus Cristo, como ele sofreu. 네 안에는 열등감, 너 철저하게 너 자신을 포기하고 나만 바라봐라. Você possui esse sentimento de inferioridade. Isso coloque de lado, apenas olhe para mim.
사람은 때가 되면 떠날 수도 있다. Porque de acordo com o tempo, quando for Deus necessário, você explica. pode ir embora. E também pode se separar também. 바울과 바나바를 봐라. Veja Barnabé também. 바나바 바울이 헤어질 관계였느냐. Veja, Paulo e Barnabé não era uma relação para se separarem, 떠날 사람은 떠나야 된다. mas o momento em que devem se separar, tem que se 그들 separar. 때문에 절망하지 마라. E não fique frustrado por essas pessoas que se separaram. 사실 저는 그들을 기대했습니다. Porque, na verdade, eu tinha essa expectativa em relação àquelas pessoas. 우리 교회는 대부분 못 배운 사람들이 많았습니다. Porque na igreja que eu sirvo, eram pessoas de baixo nível de estudo. 못 가진 분들이 많았습니다. Eram pessoas que não tinham não usufruíam tanto de bens. 그들 중에는 대학 교수들, Mas entravam ali também professores de faculdade, 대학 부총장, vice-reitores de faculdade, 사업가들 empresários dentro da igreja, 다 힘 있는 사람들이었어요. todos poderosos. 그들이 다 떠났습니다. E essas pessoas também foram embora da igreja. 돌아보니 약한 사람들만 E 있었어요. olhei novamente e vi que só havia pessoas que eram fracas, entre aspas. 제가 아무 소리도 안 했습니다. Eu não falei nada. 그냥 교회 돌아와서 주일날을 맞이했습니다. E chegou o dia do Senhor e eu servi normalmente. 목사가 왔으니 당연히 설교하는 줄 알겠지요. E assim com certeza deve ter pensado que o pastor ia vir aqui pregar a mensagem. 간단히 섰습니다. Eu fui para o púlpito 성도들이 한 분 한 분 제 눈에 e 들어왔습니다. eu consegui enxergar cada um dos fiéis da igreja. 2005년 2월 말이었습니다. Era o final de fevereiro de 2005. 저는 지금도 그날을 못 잊습니다. Até hoje eu não consigo esquecer deste dia. 거의 설교 시간 시작하면서 20분 가까이 제가 한마디 말도 할 수 없었습니다. Porque por 20 minutos na pregação eu não falei nada. 눈물만 났습니다. Apenas chorei. 자꾸 내 마음이 옥조에 왔습니다. Porque o meu coração veio a ficar apertado. 압박감이 생겼습니다. Uma pressão que vinha em mim. 근데 제 눈에 보여지는 사람들이 있었어요. Mas eu conseguia ver algumas pessoas que estavam ali. 저를 향해 우는 사람들이요. Pessoas que estavam chorando por mim. 우는 그들의 모습에서 제가 느낀 게 있었습니다. Quando eu vi essas pessoas chorando por mim, senti algo. 목사님 잘 들어오셨습니다. Pastor, você voltou bem. 보고 싶었습니다. Eu estava com saudade de você. 우리가 여기에 있습니다. Nós estamos aqui, pastor. 그들이 지금의 동역자들이. E essas pessoas são meus parceiros de ministério hoje. 교회가 점점 부흥되면서 제가 바라본 사람들이 바뀌어졌던 것입니다. Então a igreja, com o tempo que se passava, com que crescia, as pessoas que eu voltava, os olhos eram diferentes. 난 천막교회 목사였습니다. Eu era um pastor de uma igreja de lona. 300분 될 때에도 나는 그 300명이 너무 크다고 생각했던 사람이었습니다. Até quando alcançamos 300 pessoas, eu achava que era muita gente para mim. 예배당 지면서 아마 돈에 많은 어려움이 있었나 봅니다. Realmente essas pessoas talvez tenham passado grande dificuldade no processo de construção do templo da igreja. 이게 힘이 필요했나 봅니다. Com certeza precisavam de força, 힘 있는 자들과 함께 뭔가 큰 일을 할 수 있다 생각했나 봅니다. porque imaginavam talvez que fazendo isso com as pessoas que possuem certo poder aquisitivo isso seria mais fácil. 그건 착각이었습니다. Mas isso era um grande engano. 그들이 떠나갔습니다마는 제게는 하나님의 또 다른 은혜가 남았습니다. Essas pessoas todas foram embora, mas havia uma outra graça reservada a mim, 아, 이들이 내 동역자들이구나. porque reservou esses parceiros de ministério cooperadores comigo. 이들과 함께 해야 되는 거구나. Eu tenho que fazer com eles, eu falei. 그들이 지금의 우리 장로님들입니다. Esses são os presbíteros de hoje. 우리 권사님들입니다. Esses são os diáconos e conselheiras da nossa igreja. 그래서 터널을 벗어났죠. E assim consegui sair deste túnel. 더욱더 제 마음에 확신 가진 게 있습니다. E tive uma maior convicção no meu coração. 아, 내가 목회를 저들과 함께 해야 되겠구나. Então eu tenho que fazer trabalho ministerial com eles. 그래서 그 목회를 함께 동역하기를 더 마음 E 먹었습니다. assim decidi trabalhar mais e mais próximo dessas pessoas. 저희 공동체 장로님들이 지금 다양한 사역을 도와주세요. Os presbíteros de nossa igreja trabalham em vários ministérios dentro da igreja. 처음에 이분들이 장로가 되셨습니다. No início, quando eles se tornaram pastores, presbíteros. 교회 처음에 장로가 세워지니까 좀 어색하죠. Quando foram nomeados, ordenados presbíteros, foi um sentimento estranho para eles, talvez. 장로님이 전혀 없던 교회에 장로님이 생겼습니다. Uma igreja que não tinha presbíteros, nós ordenamos presbíteros. 성도들은 장로님 부르지 않고 집사님 불렀습니다. Porque os fiéis estavam acostumados a chamá-los de diácono, quando eles se tornaram presbíteros, mesmo assim chamavam de diáconos. 당시들끼리 장로님 했습니다. Mas se falava presbítero apenas entre os presbíteros mesmo. 익숙하지 않은 용어니까. Porque era um termo que não estavam acostumados a ouvir. 근데 얼마 있다가
젊은 장로님이 제게 Mas 찾아오셨습니다. depois de um tempo, um presbítero jovem me procurou. 목사님 분위기가 이상해요. Pastor, o clima está estranho. 집사님들이 저보고 집사님이라 부르더니 요새는 좀 자꾸 어색해해요. Os diáconos me chamavam de diáconos, mas agora parece que existe algo estranho falando para mim. 뭔가 이렇게 격리게 된 느낌이 들어요. Parece que eu estou num clima estranho com essas pessoas, uma barreira se 그래서 제가 construindo entre nós. 물었습니다. 그러면 어떻게 하시면 좋을까요? Então, como você prefere que nós façamos agora? 제가 대형면허를 따겠습니다. Então, vou pegar a licença de carteira de motorista de classe D. 제가 은혜교회 첫 번째 장로인데 Eu sou o primeiro presbítero da Igreja da Graça. 첫 단추를 잘 끼워야 되지 않겠습니까? Não seria bom, então, colocarmos bem o primeiro botão? 제가 버스 운전하겠습니다. Então, pastor, vou começar a dirigir ônibus. 교회 버스를 몰고 성도들을 모시고 오겠습니다. Então, vou pegar a carteira, vou pegar o ônibus, eu vou começar a trazer pessoas para a igreja. 그리고 은혜 받으시라고 인사하며 그분들을 교회로 E 모시겠습니다. ao final vou cumprimentá-los para que recebam a graça do Senhor e vou trazê-los para a igreja. 지금까지 그분은 버스 운전을 매주일마다 하시고 Esse presbítero até hoje ele dirige o ônibus dentro da nossa igreja. 한 번도 그 시간을 비운 적이 없습니다. Ele em nenhum momento deixou esse lugar de lado. 그 고난을 통해서 첫 번째 단추를 잘 끼웠기 때문에 모든 것이 다 리더십이 잘 이어졌습니다. Em meio a esse sofrimento colocou-se corretamente o primeiro botão e vimos que assim, por consequente, toda a liderança seguiu o caminho correto. 저희 공동체에 그 고등학교 교장 선생님 출신 장로님이 계세요. Nós temos dentro da nossa comunidade também presbítero que era diretor de uma escola de ensino médio. 인천에서 교장 선생님을 한참 하셨기 때문에 제자들이 많아요. Então, ele ficou por muito tempo como diretor de uma escola de ensino médio. Então, tinha muitos discípulos na cidade de Incheon. 그분이 안내 이렇게 하시면 다 와서 이렇게 합니다. Então, quando esse presbítero está lá recepcionando as pessoas, todas as pessoas que passam por ele cumprimentam em 90 graus, dizendo, 교장 cumprimentando o presbítero. 선생님이신 거예요 지금도. Porque ainda hoje ele é diretor, né? 저를 찾아오셨습니다. E ele veio me procurar. 목사님 제가 교회에서도 교장이면 안 되잖아요. Pastor, eu não quero ser diretor também dentro da igreja. 제가 뭔가 잘 섬길 일이 있을 것 O que eu 같습니다. posso fazer para servir de uma forma melhor? 뭐 하시고 싶으세요? Eu perguntei, presbítero, o que é que você pode fazer então? 장례 파트하면 어떨까요? Se é que eu não posso cuidar da parte de velórios, de falecimentos da igreja? 그래서 장례 파트를 맡으세요. Então a gente criou o departamento, ele cuida desse departamento de falecimentos dentro da igreja. 저희 교회는 연령이 좀 젊기 때문에 동역자들이 떠나는 경우는 별로 없습니다. Então a faixa etária da igreja, a nossa igreja ainda é uma igreja jovem, né? Não temos muitos falecimentos. 대부분 부모님이 돌아가시죠. Geralmente são pais desses membros que falecem. 보통 어떤 주는 한 주일에 5번의 장례식이 연이어 있습니다. Então durante uma semana houve semanas em que nós tivemos 5 falecimentos de uma vez. 물론 저는 장례식에 가급적 가려고 합니다만 Sim, eu tento participar ao máximo de velórios, né, de falecimento. 장로님이 전부 다 교통 정리를 해주세요. Mas esse presbítero ele já faz tudo, já organiza tudo certinho para nós. 물론 저희는 임종을 앞두고는 우리 동역자들이 가서 그분에게 복음 전하든지 구원의 확신을 시키든지 아니면 마지막 주님 앞에 갈 수 있도록 모든 도움을 드립니다. Sim, a gente quando a pessoa está próxima, à beira da morte, a gente vai lá falar com a pessoa, falar sobre a conversão, da salvação, falar sobre o Senhor. 근데 갑자기 지방에는 부모님 같은 경우는 제가 속수무책이죠. Mas quando é uma pessoa, uma mãe ou um pai que está morando de uma região totalmente diferente, isso é algo repentino que pode vir a acontecer. 그럼 장로님과 동역자들이 가십니다. Mas então esse presbítero e os seus cooperadores vão para este lugar. 가면서 전화합니다. E no caminho eles ligam para mim. 목사님 장례식 터졌으니까 저희가 다녀오겠습니다. Pastor, teve uma ocorrência de um falecimento aqui da igreja, nós estamos indo para lá agora. 당신이 가서 모든 걸 점검하십니다. Ele mesmo vai lá e verifica tudo corretamente. 가끔 목사가 꼭 갔으면 좋겠다 하는 곳은 연락이 다시 옵니다. Então, quando ele observa que seria muito bom a presença do pastor, ele liga para mim. 목사님이 한번 오셔야 될 것 같습니다. Pastor, seria bom o senhor vir para cá então. 그러나 많은 곳은 제가 전화하면 안 오셔도 됩니다. Então, dependendo da maior parte dos casos, ele liga para mim e diz: Pastor, acho que o senhor não precisa vir não. Eu consigo resolver aqui. 집사님의 부모님이지만 안 믿는 분도 있잖아요. Sim, talvez seja o diácono, pode ser o diácono da igreja, mas os pais não creem no Senhor Deus. 그런 Né? 경우는 이분이 다 해주십니다. Então, nesses casos, esse presbítero resolve toda a situação. 작년 한 해 동안 장례부에서 함께 장례를 도운 가정들이 200가정이 넘습니다. Então, no ano passado, apenas 200 famílias receberam esse auxílio desse presbítero de falecimentos. 장로님 해주세요. Foi o presbítero que fez tudo isso.
때로는 서울에서 저 어딥니까 그 마산 버스로 차로 가도 5시간 걸리는 곳까지 다녀오세요. Então, há momentos que nós temos que nos locomover de Seul para uma região de Masan que chega a percorrer 5 horas de carro. 저희 장로님들이 그렇게 도와줍니다. Mas os nossos presbíteros vão lá para servir. 제가 여기 나오더라도 그분들은 항상 교회를 섬기고 불침범을 서지요. Mas eu mesmo aqui estando fora, essas pessoas continuam lá firmes, né, como vigilantes da igreja. 끈끈한 형제처럼 돼 있습니다. Temos uma intimidade como feito como irmãos de verdade. 잘난 사람은 많이 떠났습니다. A todos aqueles que eram bons, que se achavam bons, todos saíram da igreja. 그러나 정말 존귀한 사람만 남았어요. Mas sobrou e restou para nós as pessoas importantes, muito boas. 제 동역자들만 남았습니다. Pessoas que restaram ali são todos meus cooperadores. 저희 공동체는 제 아내를 아주 소중히 여겨줍니다. A nossa comunidade trata muito bem a minha esposa. 제가 장로님께 부탁을 드렸습니다. Eu falei para presbítero, pedi o seguinte para ele. 목사에 대해서 좀 나쁜 말하거나 제게 대해서 섭섭한 건 내가 괜찮습니다. Eu entendo que o senhor possa ter uma insatisfação em relação a mim, uma reclamação em relação a mim. 그러나 내 아내는 저 때문에 참 고생 많이 했습니다. Mas a minha esposa sofreu demais por causa de mim em todo o ministério. 그리고 성경적으로 봐도 아내를 존귀 여기는 것이 마땅한 신앙인의 본분이라고 생각합니다. Eu também acredito que, biblicamente falando, tratarmos e respeitarmos a esposa é correto. 그러니 제게보다 제 아내에게 잘해 주십시오. E assim eu pedi a ele, trate melhor a minha esposa do que tratar melhor a mim. 제 아내를 존중해 주십시오. Então eu pedi, respeitem a minha esposa. 그게 제게 해주는 것보다 더 좋습니다. Pois eu fico mais feliz do que como se você fizesse isso a mim. 보통 한국 교회는 좀 목사 부인에 대해 좀 이렇게 좀 쉽게 보는 경향이 Porque 있습니다. nas igrejas coreanas, por exemplo, veem a esposa de pastor como uma pessoa um pouco mais fácil de se lidar. 그러나 저희 공동체는 그렇지 않습니다. Mas a nossa comunidade não trata a esposa do pastor dessa maneira. 제 아내를 참 귀하게 여겨줍니다. Trata de uma maneira muito boa a minha esposa. 저는 그게 너무 고맙습니다. É isso que eu agradeço demais. 제가 제자 훈련을 많을 때 16반을 했습니다. Então, quando tinha muitas turmas de discipulado, cheguei a ter 16 turmas. 남자반을 다 했죠. Eu fazia turmas de homens e turmas de mulheres. 그리고 몇 번 쓰러졌습니다. E depois eu desmaiei por algumas vezes por causa disso. 근데 아내가 도와주기로 E 했습니다. foi nesse momento que a minha esposa decidiu me ajudar. 그래서 여성들 아내가 이제 제자 훈련하기 E 시작했어요. assim foi a minha esposa que começou a fazer discipulado com as mulheres. 또 많아졌습니다. E assim aumentou-se novamente. 저랑 아내로 역부족이에요. E eu e minha esposa eram insuficientes para isso. 저희는 남자 제자만을 금, 토, 새벽 4시에 합니다. Então, o grupo de discipulado masculino nós fazemos sexta-feira e sábado às 4 horas da manhã. 왜냐하면 인천이라는 지역이 서울로 출퇴근하든지 아니면 이 인천의 직장들이 저녁에 일찍 모일 수가 없어요. Porque na cidade de Incheon as pessoas geralmente trabalham em Seul, que é um pouco distante, ou os trabalhos que estavam no dia a dia ali na região é muito difícil voltar no horário, chegar no horário. 그래서 저희 남성 소그룹은 어떤 경우는 새벽에 모이는 그룹도 있습니다. Então, pequeno grupo de homens também há grupos que se reúnem de madrugada por causa disso. 그래서 저희는 제자반을 저녁 8시 하다가 다 못 와요. Então a gente fazia discipulado masculino às 8 horas da noite, mas a gente via que muitas vezes as pessoas faltavam. 새벽 4시에 했더니 다 올 수 E 있었습니다. assim vi que começando às 4 horas da manhã todos poderiam estar presentes no discipulado. 지금 14년째 새벽 4시 모입니다. Por 14 anos seguidos nós fazemos discipulado às 4 horas da manhã. 저희 장로님들이 이제 남성 제자반들을 도와주세요. Os presbíteros agora estão ajudando nas turmas masculinas. 목사님 이렇게 하시다가 쓰러지면 어떡합니까? Aí falaram o seguinte: pastor, se você continuar assim, você pode desmaiar. 그래서 그분들이 제자반 일부를 E 도와주시고요. assim eles começaram a me ajudar numa parte do ministério de 그 다음에 discipulado 제가 가르칩니다. e depois também ajudo outras pessoas. 여성들 너무 많아졌죠. Houve também um grande número de mulheres, aumento de mulheres. 아내가 다 할 수 없습니다. Não dá para dar conta, a minha esposa não consegue dar conta de tudo. 장로님의 아내들이 도와줍니다. E assim as esposas dos presbíteros passaram a ajudar juntos. 그래서 여성 제자반을 장로님의 아내들이 기초반을 해주시고 E assim as esposas de presbíteros ajudavam então nas classes de discipulado básico. 그 다음에 아내가 합니다. E depois o avançado a minha esposa dava o início. 근데 보면 제가 할 때보다 훨씬 더
좋은 열매가 있어 보입니다. E assim, mesmo assim, observo que os frutos que estavam ali eram muito melhores do que quando acontecia comigo, quando 왜냐하면 fazia 목사는 comigo. 목사로서 얼굴을 보고 가르칩니다. Porque o pastor ensina como pastor para aquelas pessoas que estavam ali. 그다음 그분들은 자기 뒷모습으로 가르쳐야 됩니다. Mas nós devemos ensinar essas pessoas, não mostrando aquilo que é, mas dando as costas, né, para essas pessoas, para não que o nosso eu não apareça para elas. 삶으로 보여야 되기 때문입니다. Porque tem que se mostrar através da vida, exemplo de vida para elas. 목사 가르치면 당연히 그럴 줄 압니다. Quando o pastor ensina, dizem, poxa, é lógico, o pastor tem que fazer isso mesmo. 동시에 가르치면 저렇게 살아야 된다는 것을 그들이 인식합니다. Mas quando os nossos cooperadores ensinam, a gente observa que eles veem como exemplo essas pessoas para receberem esse ensinamento. 저희 공동체는 수많은 동역자가 섬겨서 이루어지는 공동체입니다. E assim, a nossa comunidade é onde todas essas pessoas também estão cooperando e servindo conosco. 로마서 10장을 보게 되면 최소한 36명의 이름이 등장을 합니다. Em Romanos capítulo 12 vemos a citação de pelo menos 36 nomes. 바울이 고린도에서 베베라는 여집사님을 통해서 이 로마에 편지를 보내게 되죠. E assim vemos Paulo enviando através dos irmãos que estavam ali uma carta para Roma. 로마에 있는 동역자들에게 문안을 해야 되는데 거기 보면 자기만이 아닌 자기와 함께하는 수많은 최소한 36명의 그 중에는 가정도 있기 때문에 훨씬 더 이름이 많겠죠. Então a gente observa que Paulo tinha que falar, comunicar com os irmãos de Roma, e por isso ele escreveu uma carta onde citava ao mínimo 36 pessoas, que também podem incluir famílias, e por isso nós dizemos que no mínimo estavam ali 36 pessoas. 이 대사도 바울이 이렇게 말하죠. E assim, apóstolo Paulo diz o seguinte: 이 편지를 가지고 가는 이 베베 집사를 종기 대해달라. E assim, tratem bem esse diácono que está levando essa carta para 이 vocês. 사람은 나의 보호자 같은 존재. Porque esse é o que me dá, como se me desse uma proteção. 로마에 있는 브리스길라 아굴라에게 문안하라. E assim, leve para Priscila e Áquila também. 그는 나를 위해서 목숨이라도 내놓았다. Porque são pessoas que eram capazes de entregar suas vidas por mim. 바울이 한 사람 한 사람을 그들에게 소개해 줍니다. E assim, Paulo vai apresentando cada uma dessas pessoas a eles. 이 위대한 복음 사역을 자기 혼자 한 게 아니었습니다. E ele demonstra que todo esse ministério maravilhoso do Evangelho não foi feito sozinho por ele. 함께한 것이었습니다. Estavam fazendo juntos. 그것이 교회입니다. Isso é igreja, irmãos. 저는 가끔 혼자 영광을 받는 것이 참 마음이 미안할 때가 De vez em quando 있습니다. me dói o coração quando eu pareço ser glorificado pelas pessoas 교회는 sozinho. 그들 덕분에 이렇게 성장하기 때문입니다. Porque a igreja cresceu através desses meus irmãos juntamente. 그것이 교회입니다. Isso é igreja. 저는 이 아구아 비바 교회를 방문하면서 특별한 그런 마음에 참 기쁨이 있습니다. Eu tenho, visitando a igreja Água Viva, um sentimento especial, uma alegria especial em relação à igreja Água Viva. 진정한 교회를 이루어가는 그 모습 말이죠. Porque vocês estão fazendo uma igreja verdadeira. 저는 보통 이 한인 교회는 많이 알고 있습니다. Eu conheço muito bem igrejas coreanas que estão no meio dessa sociedade 이런 coreana. 통역이 필요 없는. Igrejas que não precisam de tradução. 근데 이게 진짜 교회 아니겠습니까? Mas isso não é a verdadeira igreja? 브라질에 있으면 이렇게 되죠. Se estamos no Brasil, tem que ser uma igreja assim, como a dos 진정한 irmãos. 교회죠. Uma igreja verdadeira assim. 경계를 뛰어넘어서 모두가 하나 되는 교회죠. Que ultrapassa todos os limites para que se unam juntos. 이제 여러분이 목사님과 하나가 되셔서 이 아구아 비바가 브라질 전역에 하나님의 생명력을 파급시키길 바랍니다. Espero que vocês se unam então, conjuntamente com o pastor Cole, para que a igreja Água Viva possa vencer todos os obstáculos para crescer por todo o Brasil. 저는 제 아이들에게 유언 아닌 유언을 미리 해놓은 게 있습니다. Eu deixei uma carta de testemunho aos meus filhos, né, para que leiam após o meu falecimento. 아빠가 죽어서 아빠의 묘비를 하나 준비한다면 이렇게 했으면 좋겠다. Se você for preparar algo em memória, o meu nome na minha sepultura, faça o seguinte, eu disse. 난 목사 박정식 싫다. Não coloque pastor Parque, 두 가지 기록해 줬으면 좋겠다. mas escreva duas coisas apenas. 하나는 너희가 인정하면 기록해 달라. E se vocês realmente reconhecem, podem escrever isso, a primeira. 하나는 은혜의 공동체가 인정하면 기록해 줘. E a outra, você coloca se a comunidade da Igreja das Graças reconhecer. 난 묘비에 이 두 가지의 문구만 있으면 참 좋겠다. Eu ficaria feliz com essas duas frases apenas na minha morte. 니들이 아빠의 삶을 봤을 때
하나님의 사람이구나 싶으면 하나님의 사람이라 서다오. Então, se vocês, meus filhos, viram que eu sou realmente um homem de Deus, se vocês me consideram um homem de Deus, então escreva na minha sepultura, Parque o homem de Deus. 이건 미사유가 아니지 않니? Isso não é algo para uma outra finalidade? 너희들이 정말 우리 아버지는 하나님의 사명이 느껴지고 확인되면 써다오. Se você realmente tem a certeza, a convicção de que eu fui o homem de Deus, você coloque o homem de Deus. 또 하나 우리 동역자들 모두가 박 목사는 동역자였다라고 인정되면 동역자라고 써다오. Eu pedi para que, se toda a igreja das graças reconhecer que eu fui cooperador do ministério com eles, coloque então ao final, cooperador da igreja das graças. 저는 이 두 가지 단어를 목사라는 단어보다 더 존귀하게 생각합니다. Eu dou mais importância a essas duas palavras do que o termo propriamente dito, o pastor. 우리 영원한 나라 가면 목사라는 직임이 있겠습니까? Porque você acha, se a gente for para o reino de Deus, será que vai existir o termo pastor? 아니요. Não vai existir o 우리 cargo. 다 형제 자매로 통할 것입니다. Porque seremos todos chamados irmãos e irmãs em 그리고 Cristo. 한 가지는 기억될 것입니다. Mas uma coisa que nós vamos lembrar, 주님의 동역자였다. que nós somos cooperadores do Senhor. 그것이 가장 존귀하지 않겠습니까? Isso não é algo mais valioso que qualquer outra coisa? 저희는 항존직들에게 한 가지 약속을 합니다. E assim nós fazemos termo de compromisso com as pessoas que nos servem. 우리가 이 공동체를 섬기고 하나님께 부름 받고 가면 Se nós recebemos o chamado do Senhor através desse ministério, ao final desse ministério, 우리는 절대 당신을 잊지 않을 것입니다. nós nunca vamos esquecer de você, a gente diz. 그래서 저희 교회 예배당 벽에다가 이름을 새깁니다. E a gente vai gravar o nome de cada cooperador na parede de nossa igreja. 전명교회이기 때문에 항존직 가운데 부름 받은 분이 한 분 있습니다. E assim, dentre os irmãos que estão servindo como cooperadores dentro da igreja, existe uma pessoa que nós já escrevemos o nome. 1997년에 bu름 받았습니다. Em 1997, essa pessoa recebeu o chamado do Senhor. 저희 예배당 벽에 이름이 붙어 있습니다. E assim, dentro da nossa igreja, nós colocamos na parede o nome dessa pessoa. 하나님의 동역자 정영일. Cooperador do Senhor, Chung Yong-il. 벌써 20년 가까이 지났죠. Passaram-se 20 anos aproximadamente. 요새 교우들이 물어봅니다. 예배당을 지어서 봉헌하신 분인가요? E algumas pessoas que não conhecem a igreja chegam à igreja e dizem: pastor, é a pessoa que ajudou para comprar ou construir o ministério da igreja? 훨씬 더 존귀한 이름입니다. A gente não é mais valioso do que isso, a gente diz. 동역자입니다. É cooperador do nosso 저도 ministério. 언젠가 그렇게 붙겠죠. Eu também estarei com meu nome lá dia. 누구의 교회입니까? A igreja é de quem, irmãos? 주님의 교회입니다. É a igreja do Senhor. 그리고 이 공동체가 하나님 앞에 정말 목적을 향해 나가면 Quando 한 분 한 분이 존귀한 동역자로 하나님께 서게 될 E 것입니다. quando esse ministério seguir para propósito de Deus, dessa mesma forma valiosa, seus nomes serão anotados 당신은 동역자십니다. como cooperadores do Senhor. 우리 목사님과 더불어 함께 힘을 합해서 그 동역의 사역을 존귀하게 이루시기를 간절히 Espero que 바랍니다. possam unir forças com o pastor Co para que possam cooperar nesse ministério. 한번 옆에 번하고 인사해 볼까요? 동역자입니다. Cumprimente a pessoa que está ao seu lado nesse momento, dizendo: você é meu cooperador.